mim, a discussão que a IA vai tirar emprego, ela serve muito mais pro empregador negociar salário com os funcionários que estão com medo de perder emprego. O ROI tá no óbvio. Eu vejo que você fala muito sobre isso. O que significa isso? No final do dia é o seguinte, cara. O que faz o teu cliente na tua loja? O que faz tu trazer público? O que faz um cliente B2B querer transacionar contigo? E hoje temos um convidado mais que especial, Carlos Busch. Já esteve aqui 2 vezes em um dos melhores episódios do Roy Hunters histórico. Ele que é um grande especialista em vendas, uma das maiores autoridades do Brasil. O processo comercial, ele tem que ser maduro o suficiente para ter uma camada 2 de estratégia onde a narrativa é controlada pela empresa e não pelo vendedor. Geralmente, quando eu vou fazer proposta, eu coloco o tempo como uma urgência. Olha só, tem que tomar decisão até aqui. E aí eu coloco uma escassez de quantidade. Toda proposta que eu for falar com o cliente tem que ter algo que sustente ela e tem que ser real. Roy Hunters. Está começando mais um Roy Hunters e hoje temos um convidado mais que especial, Carlos Busch. Já esteve aqui 2 vezes em um dos melhores episódios do Roy Hunters histórico. Ele que é um grande especialista em vendas, uma das maiores autoridades do Brasil. Estamos aqui também com o Max Satiro, nosso CMO da V4 aqui. E aí, time? Ó, Busch, se você voltou 2 vezes, agora a 3ª vez é porque a galera gostou muito, hein, cara? Eu tava passando na rua aqui embaixo, na verdade, aí perguntaram se eu tava ali. Mas obrigado aí. Muito feliz de estar aqui de novo. Ó, eu já queria puxar, eu não vou fazer a pergunta clássica do Roy, porque você já respondeu ela, mas eu queria puxar uma outra coisa que você já falou aqui, que você sempre fala, que é o Roy tá no óbvio. Eu vejo que você fala muito sobre isso. Então, já inicia pra gente falar assim, o que é isso do óbvio? Como eu identifico o óbvio? O que significa isso? Então, em primeiro lugar, obrigado. Muito legal de estar aqui. Eu sou assíduo ouvinte e telespectador, porque depende a hora como eu assisto, né? Bem, vamos lá. Por que no óbvio? Uma coisa, talvez, quando a gente tem mais rodagem, vamos chamar assim, né? O pessoal olha pra mim, acho que eu já devo ter bem mais idade que eu tenho, inclusive. Porque o cara roda às vezes sem óleo um tempo, né? Mas brincadeiras à parte... executivo muito tempo, o cara fica desgastado. Dá nisso, cuida do que tu pede. Mas assim, a gente aprende com o tempo que as premissas são sempre as mesmas. E por que eu falo que o Roy tá sempre no óbvio? Porque se a gente parar pra pensar, vamos pegar um exemplo simples. Vamos pegar a história de um Boticário, vamos pegar um exemplo de um McDonald's. Pô, são empresas absurdamente grandes, né? Boticário é uma empresa de capital fechado, um orgulho pro Brasil, tem empresas assim, né? Mas vamos parar pra pensar. Os caras analisaram um mercado que não para de crescer. Os caras escolheram pontos de venda no lugar onde passa muita gente. Ou seja, não são decisões óbvias. Então, às vezes, a gente fica tomando decisões, a gente fica procurando ciência de foguete em coisas óbvias. O McDonald's definiu um modelo óbvio. Um Boticário tem um modelo óbvio. O nosso negócio pode ter modelos óbvios. O problema é que, às vezes, a gente complica. Porque se a gente olhar um Starbucks, vende café. Pô, mas onde é que tá o óbvio? O óbvio é que o café tu não pega e sai correndo. Normalmente, as pessoas, principalmente... trabalham, gostam de ter o café no dia a dia. Inclusive a grande crítica do Starbucks agora, né? O novo presidente agora veio confrontando diretamente a lógica de que o McDonald's passou a ser um lugar de vender bebida colorida e não mais o lugar de você tomar café e trabalhar. Então eles estão voltando. Sim. Então tu olha quanta provocação do óbvio. A pergunta que eu faço pro empresário às vezes é, cara, o óbvio pra comprar pão não é teu pão quentinho? E na verdade, daqui a pouco o cara tá querendo bolar bolachinha recheada na prateleira porque contaram pra ele que aumenta 12 centavos no ticket médio. Na verdade, o não ter pão quente, talvez ele perca 1/3 do movimento, entende? Que é aquilo, né? Olhar o resto antes de fazer o óbvio, né? Você tá fazendo o óbvio primeiro. Motor 1 ali. É meio que o que o mercado chama de, muitas vezes, não é uma associação direta, mas é a provocação que a gente tá antes falando de atividade-chave, né? O que faz de verdade as pessoas virem até mim? O que eu não posso tirar os olhos nunca disso? Uma vez que eu entendo isso, eu protejo isso e, obviamente, eu tento crescer nas oportunidades que o mercado vai me dando. Mas o óbvio tá ali. Tá na minha cara, cara. Por que tu vai abrir mão disso? Né? Vou pegar um exemplo pra provocar vocês. Se tu é dono de um aeroporto, tá? Então vocês têm uma concessão do aeroporto. Vamos pegar Congonhas, por hipótese aqui. Vocês passaram a ser os proprietários da concessão aí de décadas. Você terceirizaria o estacionamento ou não? O natural da gente pensar pelo modelo de mercado é, cara, não é atividade-chave da empresa, tem gente que sabe trabalhar melhor, vai conseguir recrutar melhor pessoas, vai ter seguro melhor, não sei o quê, terceiriza. Total. Agora eu te trago uma observação, eu não vou falar o aeroporto, não é Congonhas, mas um outro que eu cheguei, tentei colocar o carro, disseram que não aceitava uma diária, tem que ser no mínimo 3. Aí eu te pergunto, o aeroporto terceirizou, eu entendo que ele terceirizou, mas e eu? A minha experiência com aquele aeroporto é qual agora? Já era. Então, o aeroporto terceirizou a atividade-chave dele. A atividade-chave dele é a jornada minha entre sair da minha casa
e eu entrar no avião. Qualquer coisa que seja atrito ali, que ele tenha responsabilidade, ele não cumpriu com a atividade-chave dele. Então, às vezes, a gente esquece o óbvio. Terceirizou o estacionamento, tá com ele. Não importa, é que nem hotel. Hotel terceiriza o estacionamento. Sim. E aí te gera um mega atrito no check-in. Pra quê, cara? Então tem coisas que não faz sentido. Ou, se você quer terceirizar, terceirize, mas garantindo que a sua atividade-chave não seja posta em xeque. Porque senão a gente começa a perder a razão pelas quais faz a gente decidir. Por exemplo, pega São Paulo, a gente tem 3 grandes aeroportos na região. Imagina se um aeroporto começa a ter condutas dessas. Felizmente, eu não conheço. A gente, daqui a pouco, pode evitar pegar voo em um aeroporto, porque a experiência que aquele aeroporto A nos gera não é adequada, né? E é verdade essa história, tá? Caramba. Precisava de pelo menos 3 diárias para estacionar naquele aeroporto. Enquanto isso, acho que o Congonhas faz o contrário, né? Se você ficar mais, ele te dá desconto. Ele te incentiva a querer deixar mais tempo, não necessariamente te pune por ficar menos. Né? Aí a gente pode ficar aqui dando vários casos, mas o fato é a experiência condiz. Né? Não, talvez o jeito que é pra mim estacionar um carro, talvez o trânsito, cara. Talvez o jeito que eu posso pegar um voo em Campinas pode me trazer uma experiência melhor do que pegar em Guarulhos. Tô inventando aqui. Sim. Então, a atividade-chave, ela muitas vezes ela é deixada de lado, até porque o empresário não foi ensinado a pensar assim, né? Sim. Dando um passo atrás aqui, Bush, explica pra gente qual que é a diferença entre o que tu tá falando, que é a atividade-chave, eu tô olhando aqui pra fatores críticos de sucesso. Que é, fator crítico de sucesso de uma empresa, por exemplo, tu deu o exemplo da Starbucks, eu imagino que seja sellout. Porque, eu sou o dono lá, eu quero vender mais, preciso vender na ponta. Esse não é fator de sucesso. Esse é um fator crítico de sucesso, mas não é uma atividade interno. Mas não é o externo. Não por exemplo, vamos fazer provocações. Claro. Vamos pegar um exemplo aqui. Primeiro lugar, o que é atividade-chave? É a razão pela qual o meu cliente vem até mim. Né? Por exemplo, a gente tá falando, por exemplo, McDonald's. O que me faz no McDonald's é porque eu preciso comer em pouco tempo um padrão de comida que eu já conheço. Então, tempo e padronização é o que faz ir lá. Não é a métrica que, eventualmente, o McDonald's tem para ver se o negócio tá indo bem. É só o motivo ao qual me leva. Vamos pegar o exemplo da Amazon. A atividade-chave da Amazon lembra o flywheel da Amazon. Preço baixo, gera mais volume de gente vindo querer comprar, que dá mais atratividade para sellers querer publicar, aquela coisa toda. Então, a atividade-chave da Amazon é um misto entre confiança, conveniência, né? Com preço baixo. Agora, qual é a métrica de fator de sucesso da Amazon? Não é quanto vende. Não é ticket médio. É quantas vezes o Carlos compra por mês. Não é nem quanto o Carlos gasta. Ela não olha para o LTV. Ela olha quantas vezes o Carlos coloca a Amazon como cesta de compras no mês. Se eu sou um cara que compro 12 vezes, eu posso comprar 13. Então, o objetivo dele é aumentar o hábito de consumo. Porque eu entrando no hábito de consumo, a tendência de comprar mais é indireta. É um pouco da provocação que eu faço. Por que a Apple não paga comissão para vendedor? Por que a Lululemon não paga comissão para vendedor? Por que a Warby Parker não paga? Porque elas entenderam que atender bem é mais importante, ou seja, do que eu fui na B&H também e eles falaram assim, cara... lá também não. Lá também não. Eu falei assim, cara, eles pagam um bom salário, eles querem alguém técnico, eu tô aqui pra te ajudar, relaxa, eu não vou ganhar comissão. É porque tinha um cara que tinha me atendido muito bem. E eu queria continuar com ele. Ele falou, relaxa, você pode... É que ele é especialista em áudio, aí comprar outro produto. Ele falou assim, pode ir lá e tá tudo certo, a gente não ganha comissão. Ele pode te atender numa boa, que não é aquilo de eu querer ajudar ele pra ele ganhar comissão. Ele falou, não, relaxa, pode falar lá. Que meu trabalho é te explicar como o do meu colega também. Cara, que legal. Eu já fui numa loja da Apple fora do país e é muito nítido que o indivíduo não tá lá pra te empurrar um produto. Não. Sim. Cara, ele tá lá pra... Assim, me conta qual que é a sua necessidade de verdade. Aí eu ia trazer um iPad, eu ia pagar uns... Rolou isso comigo também. eu ia pagar uns $500 a mais no outro iPad. Porque, esse daqui tem uma funcionalidade que tu pode usar o Wi-Fi, ou pode colocar um chip, não sei o quê. Só que no Brasil, não tem acesso a isso. Ele falou, onde tu mora? Eu falei, eu moro no Brasil. Ele, não, acho que no Brasil não tem operadora que faz isso que tu tá querendo aqui com o seu iPad. Eu falei, não tem? Ele, não tem. Aí eu trouxe esse daqui que é mais em conta, eu vou pagar uns $500. No meu, ele literalmente fez a mesma coisa. Ele falou assim, pra que você vai usar? Aí eu expliquei meu use case, ele falou assim, tá, esse aqui, acho que é o 10 ou 9, ele te serve, você não precisa pegar o Pro. Pelo todos os seus usos, pode ficar tranquilo, pode confiar, se você quiser comprar ele, porque, sei lá, tem um pouco mais de processamento, fica à vontade, mas pelo que você tá me falando, esse aqui te serve perfeitamente. E serviu. O meu também tem. Agora tu vê, né? A gente tá falando, obviamente, de marcas que parecem distantes do mundo real do empresário pequeno, médio do Brasil, né? Mas é tão básico que a gente tá falando
que as pessoas, elas preferem achar que, não, é a Apple. Não, cara, a mesma coisa funciona pro teu negócio. Sim. Porque eu vou pegar um exemplo de um restaurante. Se eu chegar num restaurante e pedir, o cara comer, vê um frango pra mim, o cara vai dizer, seu Carlos, todo cuidado, o senhor faz questão de frango, porque deixa eu te explicar, a gente tem um peixe muito mais fresco, tá R$1 mais barato o prato hoje, e eu vou dizer pro senhor, vai te dar uma experiência muito melhor do que o frango, é bom, mas o peixe hoje, realmente, a gente teve muita sorte, veio diferente. O que você vai fazer? Caraca, vou pegar o peixe. E você já não ganhou confiança? O cara te vendeu um produto mais barato. Qual é o problema? O problema é que aqui no Brasil, você vai, na maior parte dos estabelecimentos, a confiança, que é o elemento mais importante de eu criar no cliente, eu afasto. Por quê? Vai nessa churrascaria metida a grife aqui de São Paulo, como é que funciona? Tu chega lá, o cara já te enfia um salsichão no prato, uma linguiça, como chama aqui, e já te cobra R$18. Aquele negócio de, porra, a pessoa que não sabe que é cobrada a parte coloca, você tá com o cliente, fica até chato, tu dizer não pega, que não sei o quê. Ou seja, é o inverso. O cara tá muito mais querendo te tirar dinheiro do que te agregar valor. É o que eu sempre digo, né? Ele quer ser mais interesseiro do que interessante. Cara, tem um case legal disso aqui, João, rapidão, só pra contar. Eu fiz uma reunião com eu e alguns franqueados, um sócio da franqueadora. A gente fez uma reunião com a 99 Pop. E aí eles tinham uma necessidade de uma coisa muito específica, assim. Mas eles já vieram decididos a contratar a V4. Porque, tinha sido impactado por ads, recomendado por não sei quem, aí falou com outra pessoa, o cara falou, não, pode que a V4 é top. Aí o manager que chegou aqui, ele chegou com a decisão tomada já. Chegou fechado. E falou, cara, eu quero que tu resolva esse problema aqui e me manda o contrato. Só que o problema que ele queria resolver, cara, eu não resolvo. Não é meu core, não é meu business, eu não faço isso. A gente falou, aí eu poderia literalmente pegar, terceirizar, fazer um monte de coisa. Falei, cara, isso aqui eu não consigo fazer. Não consigo te entregar. Isso aqui não tá no meu escopo agora. E se eu te prometer isso aqui, te entregar isso aqui, eu não vou fazer bem. E hoje o cara, ele ainda não se tornou cliente, vai se tornar cliente de outro produto. Mas esse user case específico a gente passou por um partido. Então, o Simon Sinek define 100% essa... Ele coloca que esse é o exemplo que todo mundo quer contar pros amigos. E vai te trazer muito mais cliente do que, né? Mas só fechando o parênteses da Apple, você entra numa Apple, ninguém vem naquela fila. Eu odeio entrar naquelas lojas de calçada que tem uma fila de gente pra te pegar na porta, né? Tu te sente super mal. Sim. Na Apple, tu entra, parece que ninguém tá olhando pra ti, mas quando tu olhar pra um funcionário, ele vai fazer um sinal com o rosto ou com os olhos, mostrando que ele te viu. Se alguém me notou, eu não me sinto largado na loja. E aí, obviamente, aquilo tudo é feito pra encantar. Um monte de gente na loja é estratégico. O computador tá inclinado de um jeito específico, faz com que tu toque na tela, ao tocar tu já comprou a primeira vez na mente. Então tem muita ciência ali. Mas, de novo, a atividade-chave da Apple, qual tu acha que seria? Na loja, falando do varejo, tá? Não falando da marca Apple. Cara, atividade-chave da Apple... O que o cara da loja da Apple não pode abrir mão todos os dias? Cara, eu acho que é experimentar o produto. Ter a loja cheia. Loja cheia. Tu concorda que se a loja tá cheia, tu diz, cara, por que eu não tô lá dentro? E pior que tá sempre cheia, né? Impressionante. De todos os países que eu vou, até no Brasil, então o objetivo é tá sempre cheio. Se eu tenho a loja cheia, ela não deixa de estar cheia. Como eu faço para ela estar cheia? Eu tenho, obviamente, produtos expostos para as pessoas tocarem. Eu tenho a internet provavelmente a mais rápida que é disponível para as pessoas usarem o computador. Ou seja, eu vou trazendo elementos que te motivem a estar lá dentro. Porque o cara não vai me interpelar para vender. Se eu precisar só checar um e-mail, eu posso entrar na loja. Por que tu vai numa lan house? Por que não vai na loja da Apple? E aqui em São Paulo, especificamente, eles têm aulas também, né? Eles ficam dando, tipo, vários treinamentos, você pode agendar, ir lá e assistir. Eu senti que eu falei um negócio meio antigo. Lan house, você sabe o que é, né? Eu sei. Tá, desculpa, porque às vezes a idade... Mas aí, eu quero puxar um ponto bem legal, que é, todo mundo quer trazer uma boa experiência. Só que, ao mesmo tempo, você mesmo é um grande defensor do Land Expand. Que é, na prática, pra quem não conhece o termo, eu trago o cliente, uma vez que o cliente é meu cliente, eu vou expandindo, vendendo mais pro mesmo cliente múltiplas vezes, aumentando o ticket médio, focando na LTV. Como que eu faço o Land Expand, sendo que ao mesmo tempo eu não vou empurrar, isso não significa, pelo que a gente tá falando aqui, empurrar pro cliente o produto, porque inclusive se o melhor pra ele for o produto de valor inferior, venderei o de valor inferior. Então, como que essas duas escolas se unem, né? De eu tentar fazer a melhor experiência pro cliente e Land Expand sem empurrar pra ele. Nós falamos de duas coisas que perfeito, que eu escuto essa não desta forma tão estruturada, até te elogiando aqui, gostei da forma que colocou, mas é a dúvida de todo mundo, né? Tipo, todo mundo fala que tem que tratar bem o cliente, mas a cabeça do empresário é o quê? Tratar bem custa mais caro e provavelmente vai vender menos.
porque eu não tô criando uma força, né? Vamos chamar assim de forçar a venda. E na verdade são 2 erros basilares, porque não se olha o conceito. Vamos dar uns passinhos para trás. Vamos pensar assim. Eu gosto muito de olhar dados, fatos, e não ficar muito no achismo, né? Então, como é que eu fui atrás? Achei uma pesquisa que é mais ou menos assim. Na verdade, essa pesquisa, ela me motivou, aí eu fiz uma pesquisa eu mesmo, e deixo aberto os dados aqui para quem quiser pesquisar. Se você pegasse $100 no ano de 2000 e investisse nas 100 melhores empresas americanas, o índice da S&P, ou investisse esse mesmo dinheiro nas que melhores atendem clientes, pelo índice da CX Index da Forrester. Ou seja, $100 em A ou B. Deixa 15 anos o dinheiro. Qual o dinheiro rendeu mais? As maiores empresas americanas cresceram 31%. As maiores empresas que atendem melhor o cliente cresceram 400%. Uou. Perfeito. Mas um ponto não faz uma curva, então eu fui buscar mais dados. O que eu fiz? Peguei dezembro do ano passado e joguei 15 anos para trás, mesma tese. E aí, mudou totalmente o range temporal. As empresas que mais cresceram nos Estados Unidos, a S&P, cresceram 600%. Puta, mudou completamente de figura. E as que melhor atendem clientes, 1.700%. Ou seja, nos últimos 25 anos, pelo menos, é evidente que quem atende melhor cliente vende mais. Isso, assim, é dado, é fato. Não precisamos discutir isso. Agora, vamos lá. Eu fazendo isso, eu vendo mais. Mas para vender mais, eu também tenho que ter um mix, eu tenho que ter um planejamento de oferta adequado à jornada de quem vai lá. Eu vejo muitas pessoas estruturando a sua força de venda por dados demográficos. Tipo, eu atendo empresários de 5 a 50 milhões que são do segmento X. Mas isso não tem a ver com o lado de atitude deles. Tem uma pesquisa chamada Atitudinal. Essa pesquisa atitudinal diz o seguinte: o que leva o cliente a tomar a decisão de fazer isso? E quando tu começa a entender as decisões, que é o caso que a Apple faz, tu está lá com ofertas para todas as decisões, e não é só para uma. Então, quando eu vou lá buscar um iPad, é que eu tomei uma decisão na busca de um tipo de solução que não vai conflitar com o fone, que não vai conflitar com o teclado físico, que não vai conflitar com um iMac, etc. Não quer dizer que você depois não tenha também a necessidade de ter atitude para complementar isso. Então, o mix do que eu crio de oferta, ele tem que ser condizente às atitudes do meu público. Agora, tem gente que acerta num, não acerta no outro. Aí você não vai ter a parte otimal de performance, né? Eu sempre falo para quem vai nas minhas imersões, porque seria muito fácil eu pegar o ICP padrão. Pego lá, 4.000 alunos já passaram. Analiso e digo, o empresário que fatura de tanto a tanto do segmental é o cliente ideal. Não é, cara. O cliente ideal para mim talvez é o cara que quer ser provocado. Talvez é o cara que entendeu que não saber algo que ele não sabe que não sabe é mais importante. Então, esse é um lado que a gente tem que amadurecer mais nos negócios. Porque no final do dia, será que a padaria lá da esquina da minha casa, ela vende mais só porque o pão é quente? Se tem tanta padaria perto, o que faz ela ter tanto sucesso? Será que é o estacionamento? Será que é a porta no lado direito e o pão no lado esquerdo? Cara, tem algo que explique isso lá. Só que a gente não olha. Mas como é que eu busco essa resposta? Essa resposta tu tem que fazer o que eu chamo de não é um design thinking, mas é um envisioning da tua empresa. O que o envisioning da empresa vai fazer? Por exemplo, eu vou começar a pegar os principais elementos que tu vende e os principais pontos de atrito na cadeia de venda. Nisso vai me apontar as duas vértices de oportunidade. A vértice de quem está tendo atrito versus a vértice do lado atitudinal. Vamos pegar um exemplo básico. Quando eu vou despachar uma mala num avião, pô, não dá um orgulho quando o cara diz, vou botar aquela etiqueta lá, Neon Priority. Pô, eu sou Priority. Com licença, né? Com licença. Aí o cara despacha a tua mala Priority, sai todo orgulhoso de lá. Qual é a expectativa que a empresária criou aí pra mim? Que tu é... Porque eu sou prioridade. Inclusive, prioridade em tudo, né? Na cadeia daquela mala que seja. Então eu espero que a minha mala vai ser a primeira, talvez, a ser entregue lá. Ou das primeiras. Sim. Qual é a experiência da vida real? Não é isso que acontece. Tá lá aí a desculpa da empresária é qual pra mim? Pois é, mas quem entrega é o aeroporto, a gente não tem gestão sobre isso, então não aconteceu. Pois é, então não cria expectativa. Eu tô vendo um ponto de atrito numa ideia que ela teve. Agora, o que é mais importante? A tua mala ser a primeira, coisa que eles não conseguem resolver, ou quando tu sair do avião, tu receber um SMS na hora em tempo real dizendo, fica tranquilo, a tua mala já chegou, agora depende do aeroporto pra te entregar. O teu nível de estresse, ele cai pra 10% do que seria. Porque a pior coisa é tu ficar olhando aquela esteira girar e nunca vem a tua mala. Já aconteceu comigo. Eu acho que, inclusive, esse é um dos maiores motivos das vendas da AirTag.
Eu comprei um AirTag pra cada mala, porque pra mim a primeira coisa que eu faço quando eu chego de um voo é olhar no AirTag se a minha mala chegou, porque Agora, a pior coisa que existe é quando ela é extraviada. você acha que a empresa aérea não sabe que hoje em dia, Sim. acho que até a Ryanair sabe isso, certamente sabe. Quando a minha bagagem subiu no avião, eu podia receber um SMS na hora, ó, acabamos de embarcar tua mala. Sim. Cara, olha quanto atrito tu tira. Então, quando a gente fala, pô, tem uma advisor, não, cara, presta atenção no básico. Uhum. Qual é a expectativa que o cliente tem ou que tu induziu ele a ter versus a experiência que tu entrega. Se vocês botassem aqui na entrada da sede um tapete vermelho, Uhum. o percentual de pessoas ia chegar a dizer, nossa, a gente é recebido aqui que nem um rei. Que legal. Outra parcela ia tropeçar e dizer, meu Deus, largaram um tapete lá, não sei pra que serve. Porque pra pessoa aquilo não significa. Sim. Então, eu sou muito mais do básico, sabe? O que faz a tua pessoa querer comprar? O que me fez ir até um lugar? Sabe? Uhum. E aí vem, respondendo talvez agora, no fim aqui, a tua primeira pergunta foi, qual é a diferença do fator crítico? O fator crítico é o que eu tenho que monitorar, mensurar, pra ver se eu tô entregando valor naquilo que eu vendi. Uhum. Dinheiro é o que o cliente deixa, valor é o que ele leva. Então, os meus clientes, o NPS pra mim não é a atividade mais importante do meu negócio. Ele só é uma métrica importante para eu avaliar. A mais importante é o quanto de dinheiro, quanto de ROI esse cara fez no curso. Porque se ele veio lá Sim. e saiu com múltiplos de ROI, fiz meu papel. Caraca, legal. Deixa eu trazer, João, um exemplo aqui do... Toda manhã quando eu venho 5 da manhã pra não pegar trânsito de Campinas pra cá. E aí eu paro, às vezes eu paro com a Poliana numa padaria aqui do lado chamada Leiriense. Conheço bem. Conhece? Conheço. Cara, aquela padaria pra mim é um case de sucesso, cara. Tem tudo, né? Ela é o... Eu acho assim, não tem como franquear, eu já comparei ela com a E Starbucks. ela não é 24 horas, inclusive? É 24 horas. É. Cara, é um absurdo. Então tu pode pedir qualquer coisa, tá sempre cheio, qualquer hora que tu chegar. Tem do alfinete ao foguete. É tipo a Bela Paulista, só que daqui, né? Não, Eu não sei como é que aquilo ali funciona daquele jeito e funciona tão bem, cara. Como que pode? isso que tu acabou de falar agora. Tu acabou de explicar por quê. Porque não importa a hora, o que tu precisar lá tem. Tu acabou de descobrir Sim. a atividade-chave dela, tu tá entendendo? Sim, é verdade. Porque senão a pior coisa que tem é você chegar e o pão de queijo tem Não. às 5 horas lá e, pô. E, cara, Ou, rápido. agora, essa hora da madrugada, a gente não faz omelete. Tu começa a criar. Na Leiriense faz. Isso que eu tô dizendo. Não estão patrocinando? Eu queria. Mas perfeito. Não, tu entende? Essa é o grande fator. Acho que uma coisa que você falou, que a primeira pessoa que eu vi pra mim falar tão forte também foi o João Branco, na época do McDonald's. quando tava liderando o McDonald's, que ele usou a mesma coisa que você falou, que é a minha persona não é demográfica. É. Acho que esse é um erro que as pessoas cometem muito, né? Porque, teoricamente, se o McDonald's fosse olhar a persona dele como demográfica, ele estaria olhando, sei lá, homens, mulheres. Não, qualquer um pode comer um McDonald's. Ele é muito mais situacional a persona deles do que demográfica. Então, É isso aí. ele foi a primeira pessoa que... Acho que a primeira empresa que eu vi olhando a atividade-chave tão forte quanto você, né? Que no caso do McDonald's, eles falam muito que é a pessoa que quer a comida rápida, tem pouco tempo e padronizada, sabe exatamente o que espera. Então, ou seja, a persona dele pode ser o cara que também vai no fogo de chão. Só que naquele dia, ele tem 10 minutos pra comer. Então, Esse é o ponto. Então, o público dele é de atitudes. exatamente. Então, qual é a atitude que eu preciso resolver? Preciso comer em 15 minutos. Então, ele vai fazer um anúncio pra mim. Onde eu anunciaria isso? Em prédios comerciais. E eles fazem, né? Impressionante, né? Você vai ver na hora do almoço, vira e mexe. Entendeu? Agora, vamos sair um pouco, vamos pra vida real de todo mundo. O fato é que, quando a gente usa termos assim, parece que distancia a responsabilidade. No final do dia é o seguinte, cara, o que faz o teu cliente na tua loja? Uhum. O que faz tu trazer público? O que faz um cliente B2B querer transacionar contigo? Eu acho que a gente precisa trazer mais a responsabilidade de escolher. Eu vejo o mercado muito querendo atender todo mundo e não escolhendo. E quem não escolhe, dificilmente vai ser escolhido, né? A V4 acho que faz muito bem isso também, né? Porque quando ela puxa meu negócio é vender o seu e traz muito o aspecto de venda, ela criou uma diferenciação ao mesmo tempo muito grande do que outras agências de marketing faziam. Primeiro ponto, você vai falar, não sou uma agência, né? Sou uma assessoria de marketing. Tu sabe que isso é um dado legal, né? Eu tava relendo o livro 22 Leis do Marketing. E As 22 leis imutáveis do mar. E ele falava, ó, a primeira lei é, seja o primeiro. Aí, pô, tu não dá pra ser o primeiro na agência. Então, Qual que é a segunda lei? A segunda lei é cria uma categoria. E a V4 foi perfeita em assessoria de marketing. Não tinha assessoria, a gente criou uma categoria.
E hoje tem várias pessoas que se posicionam assim. Tanto é que eu tenho uma palestra que eu falo sobre os momentos da marca, desde quando eu assumi como CMO, né? Porque eu não posso contar. Eu conto do passado, mas depois eu tento trazer o case. Eu falo que a empresa, a marca, ela passa pelo desenvolvimento e depois para a consolidação. E a parte do desenvolvimento, para a transição da consolidação, é tu dominar um ponto, dominar profundamente um item. A gente dominou a assessoria. Agora vamos pegar o exemplo, pegando esse livro como um pano de fundo, para ver como as coisas são basilares, elas vão se conectando. Esse livro aqui foi escrito pelo Al Rise, sei lá, década de 90. 1000 anos. Né? Olha que interessante, a gente tá falando agora do McDonald's, etc. Sabe quem pode mudar essa percepção do McDonald's de que é rápido e que a comida é padronizada? Que ele conseguiu construir, sustentar e nos movimentar na sociedade? Pelo livro também tem uma lei que diz: percepção criada nunca se modifica. Então não adianta qualquer marca competidora querer dizer que não é. O único que pode mudar isso é o próprio empresa. E a maioria erra nisso. Porque ela começa a abrir mão da atividade-chave. Então, por exemplo, se o McDonald's começar a cada vez demorar mais para entregar, tu vai comprar no lugar a batata já é fria, tu vai no lugar que a coca não sei o que, sem gás, tu vai começar a quebrar essa premissa e aí tu que mudou a percepção do teu cliente. Porque um competidor não consegue mudar. Entendi. Então, muitas vezes eu vejo muita gente querendo bater num competidor que ele já estipulou na mente das pessoas a percepção, ele já ocupou um espaço de mercado. Não adianta gastar essa energia. Nesse mesmo livro ele fala que tu não consegue tomar um espaço mental que uma empresa já tomou. É isso, é percepção. Tanto como chama aquela empresa de locação de carro que falou, eu sou a segunda melhor. Me ajuda a lembrar desse case, lembra disso? Não lembro. Ele fala a locadora de carro. Vou lembrar o nome, depois eu mando aqui nos comentários do nosso Roy Hunters. Comenta aí se tu souber a marca. E ela pega e fala, olha, eu não sou a primeira, eu não sou a primeira colocada. Eu sou a segunda, mas eu sou a segunda melhor. Então os meus carros são menos usados porque a primeira colocada tem os carros mais usados. Ela começa a criar um posicionamento, ela assume, eu sou o segundo lugar. Deixa a galera do primeiro tá lá. E ela criou um posicionamento pra ela como a segunda locadora mais relevante. E tu não consegue distrair da cabeça do cliente aquilo que ele já colocou lá. Pô, tu é a primeira, acabou. Sabe? Perfeito. E aí, trazendo de volta esse Land Expand, que pra mim é um conceito muito legal e que pra gente aqui é realidade, a gente vive isso todo dia, mas eu sei que a maior parte dos empresários, dos marqueteiros, não tem destravado esse framework. Então, o primeiro ponto é, eu contextualizando. Primeiro, meu foco é expandir dentro da minha base de clientes, porque eu tenho o maior ROI para quem já confia em mim. Isso aí, acho que todo mundo sabe disso, as pessoas não sabem muito bem como fazer. Só que ao mesmo ponto, as pessoas são viciadas na aquisição o tempo todo. De, cara, eu preciso pro cliente na base, vou pro cliente, e a maior parte das empresas gasta muito mais energia trazendo cliente novo pra base do que sequer olhando pros clientes que ela tem. Só que ao mesmo tempo, você falou que o mix é muito importante. Eu preciso ter algo consistente e bom pra jornada daquele cara pra oferecer, pra expandir. Então, se eu não tenho esse mix, eu não consigo expandir, não de forma eficiente. Criando essa timeline, em que momento eu começo o Land Expand? Então, eu vou dar um exemplo do meu próprio negócio, né? O meu negócio é um negócio de business think tank, a primeira fase do meu jogo é a educação. Só que a segunda fase do meu jogo já não é mais educação. Eu vou entregar mais advisor. Só que não adianta eu querer já entregar advisor se a demanda que eu tenho não é maior que a minha oferta. Então vamos lá. Como é que quando eu começo? Quando eu conseguir gerar uma demanda maior que a minha capacidade de oferta. Mas como que eu sei disso? Não. Vamos lá, vamos pegar exemplos, tanto para serviço como para produto. Então vou dar um exemplo. Isso não é tão atômico a escolha, né? Porque às vezes a decisão ela pode se deter por share. Vou dar um exemplo. Eu poderia produzir aqui 1000 copinhos, mas só existem 800 que podem comprar. Então eu tenho que me basear muito em market share. Pô, cheguei num tamanho de share que para crescer vai me custar tão caro, então vale a pena eu criar outras coisas, tipo agora garrafa, etc, para aqueles mesmos clientes que já ficaram felizes com o copo que eu vendi. Então a decisão pode ser por share, ela pode ser por custo de venda. Quando o custo de venda começa a passar num patamar razoável, tu pensa, pô, não tá valendo a pena adquirir cliente novo, então eu vou começar a estender. Ou quando já tem um percentual de clientes novos que tu vai perguntar para ele, o que mais eu posso te vender, João? O que mais a minha empresa, com a experiência que tu já teve, poderia comprar? Olha o que a Amazon fez. A Amazon começou em livro por uma estratégia. Pegar livro, cauda longa, pouco atrito, não paga imposto, fácil de transportar, etc. Começou a dar bem. O foco principal era a recorrência, 4,7 vezes ao ano.
Passa ali 2 anos, ela vai lá e pergunta pros 1.000 clientes mais assíduos. O que mais eu posso te vender? Aí o cara sugere pneu de patrola, guardanapo, tudo. Ou seja, o que ela entendeu? Não importa o que eu vendo, esse cara quer comprar qualquer coisa. Ou seja, agora eu vou aumentando a jornada com essas pessoas, porque eu já conquistei delas o hábito de querer comprar comigo. Fala, Roy Hunter, seu marketing tá gerando mais prejuízo do que lucro e você não sabe onde tá o problema? A sua empresa fatura acima de 100 mil reais por mês e você quer sair desse ciclo frustrante de gastar dinheiro sem ver resultado, eu tenho um presente pra você. Eu vou te dar um diagnóstico gratuito. Você vai escanear o QR Code que tá aqui na tela ou clicar no link aqui embaixo e vai preencher o nosso formulário. Um especialista da V4 vai entrar em contato para agendar a sua primeira consultoria gratuita. Ele vai analisar toda a sua estratégia de marketing e vendas e você vai receber um diagnóstico completo com os gargalos. Então, literalmente sugando o dinheiro da sua empresa. Não só isso, eu também vou te dar todas as estratégias personalizadas para atrair mais clientes e escalar o seu faturamento. São mais de 12 anos de mercado, mais de 20 mil empresas que a gente já transformou pela metodologia da V4. E a gente pode ajudar a mesma coisa na sua empresa. Então, escaneia o QR Code aqui ou clica no link aqui embaixo e garante o seu diagnóstico gratuito. E é bem legal que nem sempre é assim, né? Porque vou puxar um outro exemplo aqui. A Kabum e Pichau. Eles são teoricamente e-commerces que poderiam também... vou vender a geladeira. Não, eles preferiam continuar no segmento gamer, né? Porque é muito fácil a pessoa ouvir isso aqui e falar, vou vender tudo. Né? E não é bem assim. Não, mas vamos lá. Eu estou falando da jornada das pessoas. Não, cara sim, que eu sei. livro... Eu sei, porque eu falo assim, a galera vê o caso da Amazon e fala, pô, no meu e-commerce... Não, tranquilo, mas vou pegar o exemplo dessas marcas que tu citou, que inclusive para mim elas tiveram erros nos últimos tempos de posicionamento, dado aquisição, dado de movimentação. Mas no final do dia imagina que o meu nicho é gamer. Tu vende o quê? Devices? Pô, perfeito. Vende software, acessórios? Perfeito. Tá bom, uma vez que o cliente compra um device, ele pode querer comprar outros, então tu já tem um mix para esse público. Então tu escolheu um nicho onde tu tem um mix muito grande. Então nesse caso não tem vantagem tu abrir o mix, porque tu vai deixar de ser uma empresa de nicho, né? Então tem um pouco desses cuidados que tu tem que ter. Agora eu vou lá. Cheguei no máximo de mix, meus clientes estão comprando 8 vezes ao ano comigo, pô, não tem mais o que eu ficar vendendo. Pô, neste caso, tu tem que buscar mais na jornada daqueles teus clientes, o que mais eles consomem. Daqui a pouco o que tu precisa abrir é uma academia. Aí tu diz, como assim uma academia, Bush? Cara, porque todos os teus clientes talvez querem uma academia, então vale a pena tu ter uma academia. Essa é uma provocação muito boa, João. Nossa, o Bush, sabe como a gente chegou na conclusão de portfólio na V4? Foi a seguinte, a gente se perguntou, o exemplo da 99, a gente implementa cloud? Pô, a gente poderia implementar cloud no cliente, a gente poderia montar um time de tech e colocar dentro da 99. Pô, a gente pode fazer isso? Pode. Mas a gente quer fazer isso? Pô, porque é o portfólio que você tá falando. Tu falou o exemplo da Amazon ali que o João falou. Pô, o cara comprava livre, ele também quer um pneu de patrola. Como que a gente resolveu? A gente criou o que a gente fala que é o nosso futuro, o nosso jeito de olhar as coisas. É The MarTech Enabler for Revenue Growth. Então, o que não for... É uma tese. O que não for Revenue Growth, eu não faço. Consignado, eu posso dar consignado para essa empresa. Eu tenho 6 mil empresas hoje, eu posso ir lá fazer uma empresa de crédito consignado, dar consignado para todas as empresas. Mas o revenue growth, então não tá na minha tese. E isso fecha o escopo do portfólio, que é o que tu tá falando agora do exemplo do nicho, né? Como que o caso da Kabum? E da Pichau também. Da Pichau. Cara, às vezes eles têm uma tese que é diferente da Amazon, que é uma tese do que atender, pra onde ir. Vocês se complementam isso? Não tem resposta errada nisso, né? E a gente tá avaliando o caso dos outros, é muito fácil, né? É difícil a gente criar uma tese, né? Explicar uma tese sempre se torna mais fácil. Mas nesse caso da 99, a gente pensou, mas tá vamos tudo colocar certo. cloud lá dentro, mas porra, será Mas tu escolheu a tua atividade-chave, tem a ver com performance, lembra? Então, tu não tá abdicando dela, porque se tu abdicar dela, cara, talvez tu vai perder tudo. O motor 1 vai morrer querendo construir um motor 2, não pode? Agora, em contrapartida, pegar o exemplo que eu falei da academia. A tese da empresa pode ser, eu quero estar presente na vida das pessoas. Eu apostei em um nicho para começar a relação, mas a minha tese, eu quero participar do teu dia a dia. Vou pegar um exemplo da Amazon. A Amazon, a tese não era vender tudo. A tese é recorrência da marca com você. A Amazon compra campainha por quê? Empresa de campainha. Por que ela tem empresa de câmera? Por que ela tem empresa de termostato? Porque são coisas que no teu dia a dia tu vai ter inputs com ela, e ela pode aprender mais os teus hábitos. Por exemplo, quantas vezes a campainha toca na tua casa por semana?
Isso pode dizer quantas entregas tu recebe, ou quantas visitas. Ah, legal. E o termostato, por que o termostato tem essa? Porque se eu souber que tu dentro de casa usa 23 graus full time e lá fora tá 26, eu sei o nível de como tu é pro frio ou calor. Posso fazer ofertas direcionadas. Tudo é focado em quê? Recorrência. Porque é o quê? A coisa que eles mais valorizam. É que olhando para eles são grandes, a gente terceiriza, mas no final do dia, o que é o dia a dia que funciona? Né? Tem tanta empresa no Brasil que ela se posiciona em qual nicho? Presente, cara. Sim. Presente. É. Pega nicho de presente, Dia das Mães. Se eu perguntar aqui, cara, vai ter 2 marcas que, se não pedir 5 marcas no escuro pra nós 3 aqui, 2 a 3 marcas vão repetir. Sim. Porque as empresas conseguiram ocupar a cabeça nesse posicionamento. E não tem a ver com nicho, tem a ver com atitude. Não é sobre o modelo de negócio necessariamente. Não é sobre se é um SaaS ou se é uma academia ou se é... Não importa isso. É sobre esse posicionamento, sobre se... Então, a V4, o ganho não foi numa nomenclatura, assessoria ou consultoria. O ganho foi que foi, ao meu olhar, a primeira empresa que assumiu a responsabilidade de focar em resultado. E de venda, né? Porque, isso aí, performance. Sim, até porque marketing sempre foi muito na cabeça das pessoas comunicação. E aí muitas vezes o cara falava assim, cara, mas no meu negócio a comunicação não é o mais importante. Mas não, peraí, não tô falando de comunicação, tô falando de venda. Não, tô falando de marketing literal. Sim, exato. O problema é que o brasileiro associa marketing com comunicação. E o trabalho de vocês ajuda muito um CMO a mostrar a relevância do trabalho dele. Sim. Porque quando eu vejo no mercado, ele é head de growth, outro não sei o quê. Cara, todo mundo é marketing. Inclusive, esse é o grande erro entre marketing e vendas, né? É achar, né? É estratégia, cara, é posicionamento, é precificação. Por exemplo, quantos modelos de precificação existem no mercado hoje? Por exemplo, vamos pegar um exemplo, preço conectado. É uma coisa que o mercado não trabalha. Um monte de oportunidade. Por quê? Porque acaba querendo só, grita lá que eu preciso vender, faz oferta. Mas o que é preço conectado? Preço conectado é um modelo tipo um Google. Ou seja, eu vou dar um exemplo aqui. A V4, ela precisa conversar com o Carlos Bush. Então, o Carlos Bush tem uma empresa e a V4 pode atender. Só que a V4 vem direto com o Bush, funciona até um certo nível. Talvez te custe muito caro ela chegar em todos os clientes. Então, o Bush talvez não chega, né? Mas ela pode fazer esse investimento conectado. O que ela faz? Esse dinheiro que ela, até um certo nível ela pagava, vale a pena, mas como tem que pagar mais para ficar no Bush, ela não vai pagar. Mas o que ela vai? Ela vai lá na Forbes e diz, ô Forbes, tu não quer botar um monte de notícia de graça aí na internet, todo cliente teu desse perfil que aparecer, mostra meu banner, eu te dou R$1 para cada cliente que tu mostrasse teu texto. Automaticamente, quem tá pagando a notícia para mim é a V4. Quem criou o grande birô disso é o Google. Sim. Né, que acaba ficando com uma parcela importante desse valor. Mas no final do dia, o que é o preço conectado? Podia chegar, por exemplo, nas minhas imersões empresariais, eu tenho 50 empresários, o nível certo e tal, a V4 tá lá entregando conteúdo. Isso é um preço conectado. E por que não a V4 dar o curso para 50 prospects que eu trouxe? Talvez não seria mais barato do que tu ficar investindo. Então, isso é preço conectado. É quando não é uma transação direta, é uma transação pelo menos em 3 partes. A gente se conecta no ganho. Porque no final do dia é isso que funciona. O mercado é isso. O dinheiro só existe porque hoje é muito mais do que 3 partes, né? Tipo, o João vende espelho, eu vendo pente, tu vende, sei lá, banana. Nós precisamos comer, mas, né? Então a gente faz... Então agora, quando tu pega a sociedade é mais complexo. Legal. Então, preço conectado é um exemplo. Outro preço baseado em valor. Outro preço baseado em commodity. E aí o pessoal fica assim, pô, mas como fazer? Por que me perguntam muitas vezes, pô, Bush, por que tu cobra tão mais barato que a competição? É estratégia de preço? Como assim? Cuidado, se eu cobrar muito barato, o cara vai achar que é ruim, porque preço é posicionamento. E se eu cobrar muito caro, eu tô dando pouco elemento de diferenciação perante quem já é maior que eu no mercado. Então o que eu faço? Eu cobro menos. Como assim? Porque se eu consigo entregar mais qualidade cobrando menos, o passar do tempo, quem cobra mais vai ter que cobrar menos para competir comigo. Porque é onde há margem e oportunidade. Então, automaticamente, o grande, ele pode sangrar para me acompanhar. Só que eu posso crescer. Então, eu tô começando uma empresa num outro cenário de preço. Porque quando, por exemplo, pega uma V4, o tamanho que é, se eu disser para tu tem que trabalhar com 1/3 do preço que tu trabalha hoje, será que tu consegue? Já não consegue mais. Entendeu? Então, esse é o grande nicho. Se tu consegue trabalhar numa margem adequada, tu protege o teu mercado também. Legal. Mas aí tem um problema que eu vejo, que é quando o seu cliente não conhece o preço médio de mercado. Como que... Sim. Vender software, cara. Pô, minha vida foi isso. Tu vai comprar um CRM, tu sabe dizer se R$100 é um preço bom, R$500 ou R$1.000? Ele não sabe. Eu falo, mas como eu precifico nesse cenário
Onde o bench é invisível. A pessoa não tem muita clareza. Aí entra o papel do vendedor, né, cara? Quem consegue estabelecer confiança colhe um grande fruto no mercado. Ou empresas de advisor que vão te assessorar e te mostrar benchmark. Vou te dar um exemplo. Eu não faço esse serviço hoje, talvez eu faça um dia. Tu vai dizer assim, Bush, eu preciso comprar um CRM. Teu projeto vai ser de 5 a 15 milhões. Qual é a diferença? A diferença é quem vai negociar. Se for eu negociar, eu sei tudo que eu posso pedir de desconto e posso te fazer tu gastar 2 milhões a menos por ano. Se eu vendesse uma consultoria de 300 mil para isso, é no-brainer pro mercado. Não sei, mas eu sendo a ponta da empresa e meu cliente que não tem esse bench nenhum, como eu agrego valor para ele e explico... Tu tá falando, gerar valor. Tu tem a barra custo, tem uma barra que é a margem que tu quer e tu tem a barra valor percebido. Esquece a margem, trabalha só na barra valor. Porque é um grande erro no mercado a gente precificar baseado em, eu quero 20% de margem, 50% de markup. Não, cara. É quanto vale na ponta isso. E aí, obviamente, eu tenho que me estruturar para fazer isso valer. É simples? Óbvio que não. Se fosse, né, o mercado seria outro. Mas é uma grande oportunidade, porque a gente nunca viveu um mercado com tanta opção de escolha. Pensa como nós, cara. Eu sou de uma geração, diferente de vocês, que eu não escolhi o filme para assistir, eu não escolhi o dia, nem o horário, nem o canal. Era tela quente, segunda-feira, 10 da noite na Globo. Quer, não quer, vai dormir. Esse era o mundo do passado, o mundo da média, onde o grande se sustentava pelo domínio de narrativa. Hoje não, cara. Hoje tu abre o Netflix, deve ter o quê? Eu acho que deve ser, assim, não tem fim aquilo. Por quê? Exatamente é a época da escolha. Então, no mundo da escolha, eu tenho que achar os argumentos corretos para gerar valor. E a personalização é a base de tudo isso. Que aí entra um pouco dos grandes benefícios de uma inteligência artificial hoje em dia. A IA, pela primeira vez na história, está entregando o que o Peppers and Rogers escreveu num livro na década de 90, Marketing 101. Hoje, pela primeira vez, a gente consegue, próximo talvez do ideal, a entregar uma experiência que seja melhor pro João, que seja melhor para ti, melhor para mim. A gente nunca teve antes capacidade tecnológica falando de na ponta conseguir personalizar nesse nível. Com exceção lá do dono do barzinho que sabia tudo que comprava, né? Tem uma experiência que eu vivi, até foi bem curiosa, vou contar aqui, tu vai me falar se é padrão, tu ficou muito tempo lá, né? A gente usa o Salesforce na V4, não é um contrato pequeno, o Salesforce só tem contrato... A gente é um cliente médio pro Salesforce, né? Nem Enterprise, nem Corporate, nem os smallzinho ali. De acordo com o que o meu account aqui do Salesforce me falou. E inclusive tem a reunião com eles hoje. Que é o desdobramento dessa que eu vou te contar agora. Colocou na agenda do Denner, colocou na minha agenda, colocou na agenda do Gui, colocou na agenda de todos os diretores e sócios tomadores de decisão aqui na V4. E aí falei, poxa, eu vou nessa reunião aí, mas não sei muito bem do que se trata. Vou aparecer lá. E aí o Denner não foi, o Gui não foi, ninguém foi. Só foi eu. Eu e um cara... O pessoal tá bem de prestígio. E aí, cara, o pior é que quando eu cheguei lá, tinha um cofre pra receber a gente. Não tenho dúvida. E aí, em cima da mesa... Era presencial. Presencial, cara. No prédio, tava o vice-diretor de não sei o quê, o presidente de não sei o quê. E em cima da mesa, um caderno com a foto de todos os participantes que estavam no invite que não foram. Uma mesa gigante, uma pessoa pra atender a gente. Eu cheguei lá, sentei, aí sentou todos. O pessoal falou, quando que vem o restante do pessoal? Eu falei, acho que eles vão atrasar um pouco. Eu te chamo do site. Bem, galera. Pelo amor de Deus. Mas por que eu tô contando isso, né? Cara, foi uma experiência que... Foi uma experiência de land and expanding, como a gente tava falando aqui, e uma experiência que, transcende os itens de personalização que eu nunca tinha visto. Perfeito, mas assim, Pô, tinha minha foto no telão, cara. Tu percebe que tu vai fazer uma reunião. Eu nem sabia do que era a reunião. A minha vida é muito disso, né? De fazer a proposta, eu sempre dizia, a capa da proposta é a cara de onde tu vai levar o cliente, não é a tua empresa. Sempre fui provocativo nisso. Mas a minha provocação aqui é o seguinte, olha só. É lindo de escutar tu falando, mas eu, como um gestor, eu olho e digo assim, cara, erramos no básico. Porque é relevância. Eu tinha que ser a coisa que tu acordaria de manhã e ia escolher uma roupa pra ir me visitar. Não é assim que tu faz quando tu acorda? Tu diz assim, ou um dia anterior, que roupa eu vou usar amanhã? Ou que roupa eu vou usar hoje? Tu vai lá. Com exceção assim, normalmente tu vai, uma reunião mais formal, né? Formal. Então, eu preciso ocupar a tua mente a ponto de tu entender que o meu tempo também é válido. Então, qual é a minha crítica? Não adianta tu querer fazer a melhor experiência possível se tu não gerou a expectativa adequada. Mas tu sabe que eu acho que o objetivo final ali dessa reunião
não era fechar o negócio lá. Era levantar as hipóteses de problema. Não, eu não tô criticando, eu só não, tô sim. dizendo assim, olhando uma experiência, de nada adianta eu investir muito numa ponta e não investir na outra ponta. Você quase não foi, tá ligado? Alguma coisa quebrou. Alguma coisa quebrou. Fato isso. Alguma coisa quebrou, mas eu consegui agora colocar todo mundo, porque eu falei, pô, eu me comprometo com vocês aqui de fazer todo mundo ouvir. Beleza, que ótimo. E né? aí, coloquei a galera, e hoje tem essa reunião. Eu acho que hoje é a apresentação do preço da nova oferta, que a gente é cliente, lá. Mas é uma personalização que, voltando ao tópico ali de, eu não sei se esse é um dos fatores críticos de sucesso, ou atividade-chave do Salesforce, mas foi muito bem feito, cara, foi impressionante. O mercado B2B hoje em dia é um mercado altamente qualificado, né? É o exemplo. É difícil tu ir para uma reunião que alguém te surpreende, concorda? É difícil. Então, parabéns, né? Você conseguiu fazer isso e cada vez mais eu preciso surpreender mais. Preciso ser mais interessante. E isso vale para todos nós, né? Eu tenho um restaurante que eu costumo ir muito no sábado ou domingo com a minha família. Cara, vou ser bem honesto, a comida não é a melhor. Mas as pessoas me chamam pelo nome, eu me sinto mais em casa. E pegando isso como um exemplo, assim com a nossa empresa, né? Quando tem uma ansiedade de vender no ar, estraga toda a relação. Eu vejo todo mundo às vezes gritando na internet, não, nós somos uma empresa vender. Cara, eu também era de vender, sou de vender, mas antes de tudo eu tenho que saber servir, né? Porque senão tem muita gente que ganha muito resultado em venda só usando narrativa. É fácil. Todo mês a gente cria um fato novo, todo mês a gente enche de dinheiro na mídia, pô, todo mês eu pareço ser o cara. Mas até onde isso gera dados de tendência de crescimento versus hype, né? É um pouco do que o pessoal se confunde no mercado. Principalmente o pequeno e médio empresário. Ele acaba achando que tem que ser hype. E não é. Como tu falou agora, pô, se tu atender desse jeito, entregar desse jeito, faz completamente diferença. E detalhe, né? Tu não vê esse tipo de empresa fazendo um marketing super agressivo, loucura, compra aqui, compra agora. O gerente abaixou as calças. Não, cara, cara, é isso aí, é relacionamento. O cara foi lá, me atendeu, me recebeu lá embaixo. Qual é o fator de escassez que eles vão usar? De escassez? Então, se você não... premissa 0. Não existe negociação que não existe um prazo. Eu acho que é hoje. 5 horas Não. Tudo bem. Hoje, às 5 horas, você vai ter o contato. Não pode se pressupor que alguém vai comprar algo que não viu ainda a proposta. Sim. No B2B isso não existe. Isso. Não é um negócio de impulso, né? Mas independente, não tô julgando eles lá, tô trazendo assim pra ti. Vou colocar uma proposta para um cliente. A primeira pergunta que eu tenho que me responder é: qual é a escassez dessa proposta? Porque se ele pode comprar hoje e comprar qualquer outro dia, por que ele vai comprar hoje? Perfeito. Tá? Então, a escassez é o quê? No mundo tradicional B2B, é sempre o mês, ou o quarter. Então, por exemplo, nós estamos agora no dia X de junho. Tá bom. Provavelmente a proposta vai te dizer que isso aqui é só para esse mês. Saca? Ou é final de quarter. Mas aí eu coloco... Eu não tô dizendo que é a melhor, só dizendo... Não, sim, mas é que normalmente nesse caso ele estaria dando um desconto, porque assim, vamos lá. Vamos supor que o cara fala que é até o dia 29. Ou dia 31, sei lá. E aí se eu chegar lá no dia 5, o que vai mudar? Tipo assim, nessa proposta tem que falar o que vai mudar depois do prazo ou não? Deixa eu dar uma munição pro Bush aqui, vai. O Bush, geralmente quando eu vou fazer proposta, eu coloco o tempo como uma urgência. Olha só, tu tem que tomar decisão até aqui. E aí eu coloco uma escassez de quantidade. Eu falo, olha só, tem X vagas tem X vagas aqui pra essa unidade franqueada. Tem X vagas pra esse evento que eu vou te dar de bônus. Aí eu coloquei uma escassez aqui. Só que a urgência é uma coisa que eu preciso criar um fator novo. Foi o que tu falou, no mês que vem o preço vai virar. No mês que vem aí eu coloco uma urgência de tempo. Falo, olha, a partir desse momento aqui, eu vou ter uma virada de ano fiscal aqui. E aí, ano que vem, as metas são diferentes, preciso mexer no preço. Toda a estratégia comercial, eu tenho um método, fase final já de editoração para sair o livro, que chama Bluefin. Né? Bluefin é aquele atum mais caro do mundo lá tal. E no método eu trago essa questão que são as duas camadas de narrativa para vender. A primeira camada é a estratégia. É mostrar quem a empresa é, o sucesso que ela está tendo, etc. É uma narrativa, né, que eu construo. A segunda, ela é temporal, ela sempre tem a ver com o momento da proposta. Toda proposta que eu for falar com o cliente tem que ter algo que sustente ela e tem que ser real.
Tu me fez a pergunta antes. O que vai acontecer dia 5? Depende da seriedade de quem tá te vendendo. Não, isso que eu ia falar, mas quais são as possibilidades que eu Não, posso criar? as possibilidades, eu te diria assim, pela média de mercado, não posso falar nem A nem B, mas pela média de mercado não vai mudar nada, Uhum. tá? Mas Não vai como- mudar nada. Então vamos desenhar esse Pela aí. média. Agora, eu não estou afirmando de forma alguma fulano A, B, porque existem sim situações que se conseguiu uma verba, se conseguiu um gap, que alguém tá pagando um preço. Às vezes o teu chefe que te aprovou um desconto não quer aprovar mais de birra. Uhum. Pode acontecer de tudo, tá? Mas agora, pra mim, qual é o grande fator? Independente se vai mudar algo ou não, pra mim o mais importante é a palavra ser honrada. Porque vou dar um exemplo. Se eu cheguei aqui pra ti e eu botei o preço hoje aqui, é $1 milhão hoje, até o final do mês. Aí tu não comprou por N razões. Chegou no dia 5 e diz, eu tô pra comprar por $1 milhão. O cara fizer por $1 milhão, o cara mostrou pra ti que ele não honra a palavra dele. Ou seja, nunca mais numa negociação contigo, tu vai poder acreditar na Nunca prazo. mais o fator urgência vai funcionar, né? Não, é isso que eu falo do mundo de vendas. A confiança é um dos elementos mais importantes. Tu fez a pergunta antes, como é que eu sei se o preço é justo ou não? Confiança. Uhum. Quando tu começa a ver que pra cada um é um preço, que confiança tem? Imagina eu fazer uma sala de aula com 40 empresários e cada um pagou um preço. Uhum. Barulho bom esse aí de vendas, é. né? Tocar o sino aí de venda. Então, essa é a grande provocação que eu trago. O processo comercial, ele tem que ser maduro o suficiente para ter uma camada 2 de estratégia onde a narrativa é controlada pela empresa e não pelo vendedor. Não, tudo bem, mas isso eu quero desenhar. Vamos desenhar esse framework aqui. Porque a gente tem ali escassez, que por quantidade, que nem o Max falou, tenho... Não, mas tem um erro básico. A pergunta é, quer ver? O erro básico, erro básico que não foi colocado na mesa, talvez já foi feito. Tu é obrigado a comprar esse mês? Pra receber... Não, esquece a oferta. Eu tô perguntando o teu Não. lado do comprador. Então já tem um erro. Se ele não é obrigado a comprar, já tem um erro. Como assim, obrigado? Não adianta eu fazer uma oferta se ele tem que ter uma perda se ele não comprar agora. Porque senão, o benefício que eu tenho que gerar tem que ser tão grande. Mas a perda E eu do não lado posso. dele ou da minha oferta? Vou te dar um exemplo. A V4 hoje, se ela não fizer a aquisição que está se discutindo, Uhum. vai acontecer mês que vem o quê com a V4? Esquecendo, vai dizer assim, pô, talvez a gente pague um pouco mais caro, mas... Cara, não vai acontecer nada. No caso desse cliente, no caso da V4, por exemplo, o que eu posso colocar de escassez real é, eu vou direcionar você pro João Pedro, porque eu tenho um slot no João Pedro disponível. Agora, se você passar desse tempo X... Não, mas tu tem que dar um passo atrás. Tu tá na escassez de vender. Vender, Tu tem que fazer a escassez de por que não comprar. Sim, O que ele perde se não comprar porque é no mais ca- importante do que ele ganha. Porque e não tem a ver com você, tem a ver com, Então, tipo, a com o operação cliente. dele, né? É isso. Então, eu como um gestor comercial, como um vendedor, eu preciso entender contigo, porque tu tem uma perda. Sim, A absolutamente. perda talvez é não capturar um ganho, Isso. a perda talvez é continuar com custo alto. Então, eu preciso, no desenho de um negócio, entender o que tu perde de não ter. É como vender um vestido para uma mulher numa loja. O que ela perde não tendo aquele vestido? O que tu perde, e se eu conseguisse materializar ela e dizer, ó, pois é, no trabalho tu não vai chegar tão bonita como tu gostaria, ou tu não vai chegar tão elegante naquele compromisso que tu teria, isto tem mais valor Uhum. do que se é R$50 mais caro ou mais barato. Sim. Entendi. É. Entende? Ah. Só que é difícil, é uma arte. Por isso que eu gosto muito do Challenger Sale, porque é o modelo onde eu preciso mostrar para a empresa como método dela que ela precisa construir isso para colocar uma oferta. Sim. Essa parte do que o cliente perde, tu acha que vem Vem antes. com certeza. Sempre. É isso que eu ia... Primeiro o que perde, depois o que ganha. Depois que ganha, absolutamente. sempre assim. Porque do que a gente tá falando aqui, quando o cara chega na fase de, então você só ganha isso se você tomar a decisão até X. Cara, isso já é o final do namoro. Já é a última linha. Aí depois tem Só tudo que, isso que tu antes, falou, né? só que antes eu já deveria ter feito, sabe o quê? O Denner não abrir mão dessa agenda porque ele sabe que tá perdendo algo. É isso, aí sim, aí eu concordo Vou dar contigo. exemplo, vou te vender uma consultoria. Recuperação tributária. O pessoal vende como, ó, eu acredito que tu tenha 3 milhões aí de benefícios, eu vou te cobrar 10% só do que ganhar. Aí o cara pensa, é meio que no-brainer uma proposta dessa. E o cara não compra igual? Não compra igual por quê? Ele, vou ganhar 3 milhões, não cola muito. Agora, imagina eu chegar pra ti e dizer o seguinte, por mês, tu tá perdendo R$300 mil. Se tu passar esse mês, são mais 300 mil. Tu vai, olha como eu tô orientando a tua cabeça de pensar. Legal. Entende? Essa lógica eu boto fé. Então, a construção da oferta, ela tem que ser muito mais nesse preenchimento da vida das pessoas. Por isso que é de atitude, né?
Por exemplo, um cara que procura a V4, a atitude dele é qual? Cara, não aguento mais não ter volume de leads que eu preciso. É isso. Não aguento mais ter slot na minha agenda que eu não consigo alocar. Então é ali que eu teria que trabalhar. E não do tipo, este mês tu comprar agora eu vou te dar mais tanto. Sim, também ajuda na escassez para defender o porquê do preço. Uhum. Mas não é o que vai garantir a venda. Eu tô comprado contigo. Sim, porque às vezes o preço já não é o fator Esse é o de fato. decisão. Então, assim, pra Ele, mim, ele não tem nem como ancorar. tipo, Não- pra mim pagar 5 mil reais agora ou 5.100, Daqui a pouco. ok. Tipo assim, eu prefiro pagar 5 mil, mas 5.100 não me mata, né? É. E aí, e talvez, né? Tu nem sabe se vai ser. Então, Mas ainda assim, na condição do preço, você acha que eu tenho que deixar bem claro? Eu faço essa pergunta porque assim. Porque senão fica parecendo um desconto, né? E eu não sei o quão bom é parecer um desconto. Porque eu poderia falar assim: olha, te defendi tudo isso, mas na parte da proposta formalizada, vai estar lá. Valor até fechamento dia 31 de junho vai ser, sei lá, 5 mil reais. Após esse período, valor normal, sei lá, 7 mil. uhum. Eu preciso discriminar assim pro cara saber exatamente o que ele pede? Ou você acha que vale a pena ou não? Na verdade, tem que ter uma narrativa pra isso, né? Porque senão, desconto não é um termo Então, correto. é por isso que eu falei, senão fica parecendo um desconto, né? Se eu tô dando. Na verdade, não deveria. Quando a palavra desconto entra numa narrativa, principalmente o B2B, tá? Uhum. Que no B2C tem um lado pessoal ali, né? Mas no B2B. É que no B2C a pessoa meio que quer conseguir, ela gosta de mas- conseguir, nem que seja 1%, 2%. Mas aí tu tem formas de Sim. fazê-lo, né? Agora, eu vou pegar um exemplo. Vou pegar no B2B. Uma coisa que a gente não aprende, eu falei antes da demanda versus oferta. Não tem sensação melhor no final de semana quando tu quer ir num restaurante X, tu sabe que tem demanda grande, Uhum. tem uma espera, mas é uma espera de 5, 15 minutos. Sim. Não é legal quando te chamam pra tua mesa. Sim. Diferente quando tu chega e tem 1 hora de espera. Uhum. Diferente quando tu chega e tu pode escolher entre as 42 mesas do restaurante, tu te sente assim, cara, Errei. errei. É assim o modelo de venda. Se eu tô colocando uma proposta que você não tem um delight de querer comprar, eu já errei. Uhum. É. Pô, Bush, mas como assim, Bush? Cara, desculpa, não importa o que tu venda. Tu tem como criar pra todo mundo. O pipoqueiro consegue te fazer essa sensação. É verdade. O pipoqueiro consegue fazer essa sensação. O problema é que tá todo mundo querendo ser mais interesseiro do que interessante. Tu tem que fazer a coisa aparecer do jeito certo, se posicionar do jeito certo. Uhum. Por exemplo, se eu vou pegar uma... Lógico que as empresas têm meta de venda, mas eu não tenho que chegar aqui e te dizer... Então, a primeira coisa que você tem que fazer, eu tenho que te mostrar como V4, não quanto custa investir, e sim quanto custa não investir. Uhum. Por quê? Teoricamente, Uhum. é ali que vai tomar a decisão. Só que a gente, às vezes, espera que o cliente tenha esse julgamento. Eu sempre falo, às vezes, com os empresários lá, por exemplo, pegando o gancho do meu negócio. O cara vai dizer, pô, mas X mil reais de estar lá 3 dias e tal. Eu faço a provocação pro cara. Quanto custa não saber o que tu não sabe? Uhum. Quanto custa tu não saber o que tu não sabe, cara? Vou te fazer uma pergunta diferente que eu posso fazer. Quanto tu pagaria pra nunca mais errar? Tu entende Sim, onde é que eu tô sim. levando? Eu tô mostrando de fato o que a gente faz. Só que eu tô mostrando de um jeito que a pessoa tem perda. Ela não tô mostrando ganho. Eu podia dizer, não, porque se comprar agora tu vai estar comigo. Se comprar agora tu vai ter um almoço. Uhum. Cara, eu tô te dando algo que não tocou lá. Uhum. A primeira pergunta é, se não comprar agora acontece o quê? Errou. Cara, isso é pra qualquer coisa. Sim. Tipo, se eu for na padaria e não voltar com o pão, vai acontecer o quê, cara? Vou ter que achar outra coisa pra comer. Sim. Então, Tu sabe que eu tô só contando história hoje, né? A gente foi faz uns 40 dias, a gente foi num restaurante chamado Cantina Brunelli. Outra pub aí, ó. não, eu ia dizer, tá liberado. Patrocina. No próximo eu vou vir com uma lista aqui, vou coletar um dia. Eu fui lá em Campinas e a fila de espera tava 2 horas. Aí eu fui com a minha mulher e falei, não vou esperar 2 horas nem a pau. Eu nunca fico. Não, tá maluco. Aí peguei o papelzinho lá dentro e saí. Passou uma semana, umas 2 semanas, a gente foi de novo. E, cara, fila de espera de 1 hora. Falei, porra, 1 hora ainda é puxado, não vou. Aí eu tentei reservar. Esse agora no Dia dos Namorados, não tinha reserva, claro. Porra, Dia dos Namorados. Falei, então, Dia dos Namorados foi quinta, se eu não me engano. Uhum. Falei, vou na sexta, que vai estar de boa. Cheguei lá, tinha uma fila de espera de meia hora. Eu falei, cara, eu não gosto de esperar, mas vou ficar essa meia hora esperando, porque esse negócio deve ser muito bom. Porque todo dia que eu venho aqui tá com fila de espera. Quando eu entrei, tu acredita que tinha umas mesas vagas? Uhum. Não tava cheio, não tava lotado. Tinha uma outra mesa vaga. E eu pensei, pô, eu tava esperando, tem um casal esperando, tem um pessoal esperando.
Eu acho que é algo bem intimista. É caro porque é intimista. E aí eu fiquei pensando, caramba, o que esses caras estão fazendo? Eles estão criando Cara, tá dizendo pra mim que é caro porque é intimista. Olha que sem noção a tua fala. Totalmente emocional. Não, total, cara. Tá entendendo? Não, porque assim, A gente é todo racional em tudo. E aí tu acabou de dizer assim, não, é caro lá porque é intimista. Cara, não tem o mínimo senso de lógica. Não tem razão. Não, porque a comida é feita por, sei lá, mestres descalços. Ou sei lá. Não. É porque é intimista. Não, eu acho que sim. Eu acho que Pega Outback. Porque é exclusivo. O Outback no passado eram filas. Até hoje é absurdo. Mas vamos lá. Eu vou deduzir algo, eu não sei se é a estratégia do Outback, qualquer coisa eles nos corrijam nos comentários, mas será que o Outback não diminuiu o tamanho das lojas como tem feito ultimamente para manter a fila? Isso é legal. Eu vi uma Porque a demanda tem que ser maior que a oferta. Quando não tiver mais fila, o que tu vai pensar? Caiu o negócio. Acabou o hype. Entende? Então tem que dar prazer, cara. Tu tem que dar prazer. Em vendas é isso. Por isso que é importante a gente saber gerar a escassez da maneira ética e verdadeira, né? Qual que é esse gatilho da fila? É escassez? É escassez, né? É desejo de pertencer, né? Porque se tem muita gente querendo, eu também quero. Sim. É por isso que o iPhone no início... Você acha que todo mundo na fila do iPhone era sem querer? Por que não tem mais fila hoje? O objetivo era exatamente... naquela época, eles despertavam muito mais o pertencimento do que hoje. Então, a fila era porque eu quero ter logo. Mudaria alguma coisa pra tua vida se tu vai ficar com o iPhone hoje ou só no sábado? Zero. Entende? Mas era o pertencer. Eu tenho. Eu corro na rua com o fone branco. Fala, Roy Hunters! Você sabe que aqui no Roy Hunters a gente sempre fala de fazer mais gastando menos, como que a gente gera mais ROI. E uma das coisas que as empresas enfrentam é a dor de viagem corporativa. Eu sei muito bem. Comprar passagem, hotel, sempre batendo cabeça com preço e burocracia. Então hoje eu quero apresentar para vocês uma solução que vai resolver isso, o OnFly Lite, que é a versão gratuita da OnFly, feita para empresas que gastam até R$10 mil por mês em viagens corporativas como a minha. Com esse acesso gratuito, você tem acesso aos descontos dos acordos exclusivos da OnFly com as companhias aéreas. Você tem rede de hospedagem, locadora de veículo, tudo isso sem pagar mensalidade, sem taxa e de graça para até 3 viajantes. Como é que vai funcionar? Você vai se cadastrar, e é de graça mesmo, sem pegadinha, e tem acesso a uma plataforma e aplicativo para adquirir as suas viagens. Estou falando de passagem aérea, rodoviária, hotel, aluguel de carro, tudo isso com uma economia de até 40% se você for olhar o preço que você ia pagar num site convencional e que não possui os mesmos acordos exclusivos que a OnFly tem. São tarifas que normalmente só grandes empresas conseguem por comprar no atacado, mas que a OnFly agora vai garantir para você. A OnFly usa uma tecnologia própria para buscar preços em todos os fornecedores possíveis ao mesmo tempo e te exibir só a tarifa mais barata. Repetindo, OnFly Lite não tem mensalidade, não tem pegadinha, 100% gratuito e ideal para empresas que fazem viagens pontuais. Mas, além da economia real no seu bolso, você ainda ganha organização. A plataforma já vem com um dashboard, com um relatório básico incluído, dando visibilidade de todas as viagens para você tomar decisão baseada em dados. E ainda tem recomendação inteligente de hotel, que vão sugerir opções personalizadas conforme os hábitos de compra da sua empresa. Então, se você tem uma empresa que faz viagem corporativa, vale muito a pena dar uma olhada sem risco. O cadastro é super simples, é só clicar no link aqui da descrição ou no QR Code que está aparecendo aí na tela. Até lá! Uma coisa que eles fizeram também, que mudou o conceito da fila, que aí a estratégia de negócio dos caras era que antes eles lançavam primeiro, tipo, nos Estados Unidos. E aí levava alguns dias para os outros países. Então, os fãs, os MacFags, Apple maníacos, eles iam para São Francisco, assim, era parte do show. E por que não tem mais isso? Porque agora, no mundo inteiro, ao mesmo tempo. Não, mas tudo bem. Mas olha, tu já sabe a estratégia. Por que eles não tiveram a estratégia? Porque tu tá me dizendo que não tem mais a fila porque a empresa optou em fazer tudo simultaneamente. Sim. Por que ela fez tudo? Porque não ia ter mais fila. Aí vem o ovo e a galinha, né? Mas sim. Não, mas é isso. Tu tá antes, não ser tipo assim, tu antes já sabe que, tu julga que talvez não tenha demanda suficiente, então tu já ajusta a oferta. Uhum. Tem que ser sempre assim, porque se tu for num lugar, eu vou dizer um exemplo, por que essas lojas de luxo, eu digo, não a top de luxo, a luxo classe alta, não o A+, uma Louis Vuitton, uma Chanel, por que essas lojas têm agora fila na entrada? Por que eles fazem fila na entrada? Não tinha fila 4 anos atrás, por que agora começou a ter fila?
Aumentou o consumo pela classe média, 75% do consumo quase é classe média. Segundo, classe média quer pertencer, então eu faço fila, eu automaticamente, eu quero estar lá dentro, a Sim. fila é um efeito. Segundo, eu tiro o curioso. Terceiro, eu controlo o volume dentro de loja para não parecer tão muvucado a ponto de desvalorizar todos os produtos. Sim. A classe A+, vai aonde? Louro Piana. Louro Piana Sim. tem fila? Não. E precisa ter fila, avisar que lá é... Não, ela já comunicou. E é uma parte bacana, assim, dessas lojas de luxo que tem fila, é que você entra lá e tá vazio. No sentido de... É pra mostrar que é pra poucos. É tipo assim, se o cara tem 4 vendedores, só vai ter 4 clientes na loja. Mesmo que eu tenha uma fila de 10. Uhum. Cara, eu Por já tive experiência assim. Porque ele fala assim, cara, eu preciso, mesmo que o cara não vai te encher o saco, se você tiver uma pergunta, vai ter alguém lá pra Mas te esse é o responder. lado romântico. Não, sim, Não- eu sei o lado romântico, o- mas eles ele- fazem isso. Ele faz pra tu achar que é isso Exato. e se sentir pressionado, tem que comprar. Porque tu ficou na fila lá fora. É que nem a IKEA que faz tu atravessar Sim. 40 km pra ir numa loja, aí tu chega lá e não tem nada pra levar embora. Não, tem que levar nem que é um vaso, mas que eu vou comprar alguma coisa. Eu vou. Não, mas é impressionante como eles fazem isso, porque eles poderiam deixar 20 pessoas na loja e tá tudo certo. Eles fazem, não, você vai ficar 5 pessoas na loja cada vez e o resto fica na fila. Mas é. Cara, talvez você tenha um quê ali, o Bush pode falar melhor, sobre comportamento de consumo. Porque eu tava vendo um vídeo essa semana nesse vídeo a pessoa dizia, olha, agora o luxo não é mais como antes. Porque acabou que com a ascensão social as pessoas estão tendo mais acesso a comprar coisas mais caras. Logo, essas pessoas que estão tendo acesso a comprar coisas mais caras não necessariamente fazem parte daquelas pessoas que compravam antes. Não é o mesmo comportamento de consumo, né? Não tem as Sim, mesmas atitudes, não é do mesmo jeito. Então essas pessoas que têm acesso a comprar hoje, sem eu vou colocar aqui no contexto que ela falou lá, sem o capital cultural que as pessoas do passado tinham, elas acabam agora consumindo o mesmo produto. Você acha... Vamos pegar um exemplo. Vai lá. Pega a Louis Vuitton. Uma mega marca, acho uma marca de muita qualidade. Só tem a elogiar, inclusive, a condição da marca. Mas todo mundo que é famoso, que você vê com roupa Louis Vuitton, você já viu ele dentro de uma loja Louis Vuitton comprando? E você já viu a peça de roupa que ele usa pra vender na Louis Vuitton? Então, eu crio uma camada pra quem eu quero servir e crio uma camada pra quem vai manter pra eu servir pros outros. Então, a roupa que é vendida na loja não é a roupa que eu dou pra celebridade, não é a roupa que eu faço pra quem tem muito dinheiro. Tanto que você vai ver que nunca vai ter pra vender aquela roupa. Sim. Mas gera o desejo de você poder dizer, eu também uso a marca do que é pertencimento. Existe Existem 2 pirâmides no mercado, são os elementos de valor, se chama. A Bain Company fez esse estudo, sei lá, 2014. Ela publicou na Harvard Business Review. E lá ele coloca numa pirâmide, quanto mais alto tu conseguir despertar os elementos que estão naquela pirâmide, mais fácil se torna a geração de valor. Ou menos difícil, melhor falando. E a primeira delas é superação. Por isso que tu começa a ver o mercado de coach ser tão forte, de livro de autoajuda. Porque fazer a pessoa se superar, tudo que aparece com superação, subir montanha, descer Sim. montanha, não sei o quê, vende mais. Segundo, aí entra elementos de pertencimento, aspiracional, status, reconhecimento. Depois a gente desce. Então, tem tantas camadas de capturar dinheiro que as empresas esquecem. E toda vez que tu gera o controle de demanda e oferta, é a hora que tu consegue capturar maior valor, né? Cara, o maior exemplo disso pra mim é a Red Bull. Eles têm um branding que é, tu quer Red Bull te dá asa e coloca o Red Bull pra cara pulando de moto. Depois tem o Red Bull, o Red Bull Rampage, que é o cara pulando de bike da maior rampa do mundo. Uma loucura. Quem consome? O cara numa festa que tá colocando Red Bull numa sabe? No dia a dia, tu tá querendo tá querendo tocar o dia até mais tarde, você vai lá e toma um Red Bull. Não tem nada a ver com o cara da moto, é o posicionamento da marca com um comportamento de consumo totalmente diferente, mas acaba que de alguma forma conecta isso aqui. A gente misturou vários assuntos, mas como digamos que esse é um podcast que ele é muito orientado a ROI, pelo nome, né? E pega muito o mercado de CMO, o mercado de vendas. Vamos pegar tem um tema que eu gosto muito de provocar sobre essa questão, assim, o que de verdade essas empresas elas estão focando, né, quando fazem isso? Porque, pensa assim pra mim, a Red Bull, ela é a terceira, se eu não me engano, no Brasil, pegando o mercado brasileiro, em share de venda. Sim. Só que é disparadamente a maior marca, em termos de valor de marca. Acho que tá a segunda aqui, eu acho. Não, em venda já é a terceira. Em venda já é a terceira. 2 semanas atrás tem um novo player lá do sul do Brasil que ocupou. Já tá aqui, já tem o case do Roy Hunters aqui, que é o... A Bali. A Bali, é. É que eu não falo das marcas porque não estão pagando pra mim, mas se pagam pra você, Bali. tá certo. Não. Bali, patrocina nós. Não patrocina nós, mas ela já contou o case dela aqui no Roy Hunters. Exato, é a segunda empresa já no Brasil, né?
Mas o que eu quero chegar é o seguinte, existem 3 variáveis que fazem uma marca ter valor, né? É o quanto tu consegue identificar ela, o quanto ela consegue diferenciar alguém e o quanto tu tem valor pra ti. Então vou pegar a Ferrari. A Ferrari, se eu estiver andando na rua, todo mundo vai saber que é uma Ferrari. Quem me vê na Ferrari vai dizer, caramba, esse cara não pega nem fila em restaurante, né? Esse cara estaciona na frente e entra. Agora, eu acordo triste por não ter uma Ferrari todo dia, não faz o mínimo sentido pra minha vida. Por mais que eu gostaria de ter uma, mas eu não sofro por não ter. Uhum. A estima da marca Ferrari, ou seja, o valor da marca Ferrari, ela é muito menor que de sabão em pó, por exemplo. Sim. Entende como o valor de uma marca, ele traz o quanto daquilo é relevante para as pessoas? Então, muitas empresas, elas conseguem ocupar um espaço de prestígio, mas elas não têm tanto valor porque não faz parte do dia a dia. Quando eu viro aspiracional, ou seja, Sim. você vai sofrer se não tem, tipo o iPhone. Uhum. Um adolescente que não tem um iPhone, ele vai sofrer porque ele vai dizer que não tem um iPhone. A marca conseguiu ir no aspecto aspiracional. O valor de marca é absurdo. Caraca. Entende? Porque ela conseguiu trazer a relevância de ter aquilo. Então, uma marca, quando ela consegue se diferenciar, ser reconhecida, mas principalmente fazer as pessoas sentir falta, cara, é a hora que chega no ápice do que é o valor de uma marca. Então, a gente começa a ver certas coisas, negócios, formas. Por exemplo, se pegar o pessoal da técnica aqui, provavelmente o microfone tem que ser da marca tal. Aqui é Shure. É Shure, por exemplo. Uhum. Depois eu olhar para não... Sim, Daqui tem a que pouco ter. o patrocinador é outro, eu cometo uma gafe, né? Mas o fato é, provavelmente quem organiza vai dizer, cara, tem que ser Shure, porque é o melhor tal. Ou seja, a marca, ela é relevante para o público. Sim. Então o valor dessa marca é muito maior que uma Yamaha. Por mais que a Yamaha pode ser muito maior. Sei lá se a Yamaha É igual faz as microfone. câmeras aqui, tipo, tudo Sony, né? É meio que... O nome desse podcast, o que pode ser? divulgar- Co-branding. eu falo o nome das marcas aqui, que agora a Sony, você que é CMO da Sony que tá ouvindo, você sabe que aqui também é um espaço para patrocinar. Cara, bem maneiro isso que você tá falando. E se você for pra ver, tudo que você tá falando envolve, de certa forma, colocar o consumidor no centro e entender genuinamente não só o que ele tá comprando, mas as suas necessidades reais como pessoa dentro da sua vida, entendendo o momento que ele usa o produto. E aí eu venho uma pergunta que a gente tem feito bastante aqui, que é, na sua opinião, então, qual que deveria ser o papel do CEO nessa equação? Tipo, o quanto ele deve se preocupar com isso, o quanto isso é papel dele, do dia a dia dele, porque é muito comum você ver entrevistas de CEOs deles falando que a maior parte do tempo deles é falando com o cliente. Só que todos os CEOs que a gente conhece na vida real, os caras nunca faz isso. Tipo assim, beleza, o Birman faz isso, mas o CEO da marca dali da esquina tá fazendo isso. Então, na sua visão, com a sua experiência, sendo executivo, tendo muita responsabilidade, agenda cheia, em que momento de fato você pensa isso e como a gente poderia colocar isso no nosso Eu dia a dia? tenho um preconceito do nome CEO, porque muito poucas empresas no Brasil têm tamanho para ter um CEO, né? Tem que ter uma estrutura grande para justificar. Então, para mim é o seguinte... O dono da empresa. Né? Então, isso que eu ia dizer. O cara que define para onde a gente vai. Não é que ele sozinho vai para lá, mas ele meio que é o exemplo de que na dúvida tu olha para ele para ver se tu sobe ou desce, vai pra esquerda ou direita, né? Vou falar um negócio pra vocês que é um negócio que na minha empresa eu tô mudando isso hoje. Hoje, final do dia, eu tenho uma reunião na empresa pra mudar exatamente esse ponto. Eu passei as últimas 5 semanas, 4 viajando. E várias coisas eu comecei a ver que não faziam sentido estar acontecendo. Minha empresa é muito pequena, mas eu tenho uma cabeça de empresa grande. Então, eu não gasto como empresa grande, mas eu já gerencio ela pensando nas pessoas certas, aquela coisa toda. E um cargo que eu vejo muito poucas empresas do Brasil ter, até pelo nome, o nome é um nome de impacto, que é o Chief of Staff. O que esse cara é na estrutura? Essa é a pessoa que faz tudo que a visão do CEO tem e ele garante perante todo mundo que tá abaixo que aconteça. Ele é meio que o chefe de gabinete. Então, esse é um cargo que eu tô incorporando agora. Mais importante para mim do que cargos específicos é este, porque se eu como CEO eu tenho, por hipótese, se for o meu cargo, eu tenho que ficar validando com todo mundo se eles estão indo para a direção que eu quero, a empresa deixa de uma parte importante deixar de ir para onde ir. Então eu prefiro que esta pessoa, uma pessoa empoderada, ela faça este trabalho de garantir que o plano e a visão estejam acontecendo, para que o CEO tenha menos reuniões para validar se está acontecendo. Porque o tempo, para mim, aí respondendo... Mas qual que é a diferença desse Chief of Staff do CEO, por exemplo? Ele é o cara que garante a execução.
Na dúvida, é ele que vai botar os caras no rumo. Se ele tiver dúvida, é ele com o CEO direto. Não, com o CEO eu falo. Não, o CEO é o cara de operação. Também, que é muito similar, Ah, parece, não. né? Qual que é a Então, vamos diferença do Chief of Staff pro Então CEO? vamos pegar uma estrutura de empresa. Uhum. Normalmente, existem cargos que são muito explícitos no mercado. Uhum. Existe o CMO, né? Que é o profissional responsável pelas estratégias de marketing, não só comunicação, Sim. marketing de uma maneira ampla. Existe o gestor de vendas e hoje se criou o CRO, né? Sim, chefe. Então, esses três, de certa forma, eles disputam a liderança, disputa não no sentido que eles estão correndo entre si, mas qualquer um dos três são elegíveis a comandar a área de receita da companhia. Sim. Tá? Às vezes a empresa é tão grande que ela precisa splitar em dois, às vezes ela pode ter um só. Isso é um caminho. O segundo caminho é a parte de operação. A operação tem muito mais a ver com governança. O que é o cara da operação? O cara da operação é garantir que os métodos são adequados, que a execução está adequada, que as premissas da empresa são adequadas. Então, assim, a minha empresa tem entrega de serviço, a operação pega isso. Se não tem, ele vai garantir os números. Então, a operação, ele garante isso. Existe o outro lado, enfim, aí CFO, financeiro, enfim, não vou entrar nessas questões. E existe mais um perfil ainda antes de entrar no COS, que é o profissional de produto. Que muitas vezes a empresa, ela tem uma... Aí tem especialidades, por exemplo, vocês têm franquia. Pô, daqui a pouco tem que ter o chief de franquia. Pode ser que ele seja o cara de operação, ou pode ser um cara fora. Como também pode ter o cara de produto dentro de operação ou fora, tá? Que é o tipo um P&D, etc e tal. Pô, Bushi, tecnologia. Pra mim, tecnologia, essas questões todas que são cross, aí o nome que a gente quiser dar, não que não precisa ter um CIO, etc e tal, mas eu tô falando pilar organizacional, né? Salva a tua empresa se é uma empresa que vende tecnologia. O Chief of Staff é um cara que ele é cross todos esses cargos. Ele é a pessoa, vou te dar um exemplo, vai ter reunião agora de vendas. Ele é o cara que é o olho do CEO junto com o CRO. Ele é o olho do CEO junto com o CMO. Ele é o olho do CIO. Por quê? Para a informação ter muito mais agilidade. Porque o que acontece? Ele não tem benefício de corroborar com a informação. Ele tem benefício de garantir que aquela visão foi acordada aconteça. De forma que quando o CEO precisar se engajar, o assunto já foi de uma certa forma mitigado. Imagina quanta reunião um CEO deixa de estar por ter alguém garantindo que a empresa está indo para a direção que ele quer. Então, automaticamente, ele vai gastar mais tempo aonde? Em cliente. O que o Galó fazia na Renner no passado? Quinta-feira ele pegava um avião à noite, passava a sexta, segunda-feira a reunião de diretoria era o quê? Baseado na experiência que ele teve em loja. Como é que um cara vai conseguir hoje se ele tem 300 comitês, 40 reuniões para fazer? Entende? Então, aí tu vai dizer, pô, mas na tua empresa? Porque na minha empresa não tem o CRO, eu tenho pessoal de talento crescendo. Então é mais barato para mim ter um Chief of Staff para garantir que essas pessoas estejam fazendo para onde tem que ir e eu me envolver nas ações mais estratégicas. Porque senão, como é que eu vou te colocar? O cara, o dono da empresa é o cara que vai garantir, não vai a pressão a palavra, mas vai garantir que o bumba aconteça. Meu amigo, quem nessa hora tá pensando na estratégia? Quem nessa hora tá estudando um modelo novo para tua empresa crescer? Quem nessa hora tá avaliando o benchmark de mercado? Esse é o grande erro, porque o empresário acha que ele tem que sofrer. Né? Ser empresário no Brasil tem que sofrer. Empresário no Brasil tem que ser na coragem. E não é verdade. Isso é que nos venderam, né? Não tem nada de verdade nisso. Na prática, o Chief of Staff, ele entra nas reuniões, no comitê, nos weeklies, nos dailies, no lugar do CEO, para garantir a execução do plano. Exatamente. Ele sabe o plano, ele não é hierarquicamente superior ao CRO, CMO, etc. Tá. Mas ele é direto ao CEO para garantir que os olhos do CEO sejam atendidos. Tipo, é o braço direito do CEO. Legal. É quase como se fosse um vice-presidente, digamos assim. Pode ser. Na arquitetura de C-Levels não necessariamente tem o VP, né? Mas ele seria mais ou menos isso, né? Como se fosse o... Ele é um nível sênior, né? Não, sim, eu falo assim... É que vice-presidente não se usa... Quando você tem o C-Level, normalmente você não usa VP, né? Você usa um ou outro, mas ele seria quase como... Seria. Poderia ter mesmo uma hierarquia nesse sentido. A única coisa é que ele não é chefe desse público, e sim ele é o advocate ali para garantir que a coisa aconteça. Por que eu tô falando que numa empresa menor isso funcionaria bem? Porque com a falta de pessoas sêniores nessas cadeiras estratégicas, mais um empreendedor fica preso. Entendi. Então, ele precisa ter alguém que tire um pouco desse fôlego dele. Agora, eu não consigo fazer isso se eu botar o CFO fazer isso, porque o CFO tem um viés de finanças. Sim. Então, é uma pessoa que trabalharia muito nisso e é uma pessoa que se forma com o passar do tempo a assumir um cargo estratégico. Porque ele meio que teve um grande programa de treino na empresa, né? Ele acabou se conhecendo
de toda a estratégia da Aí companhia. esse cara, normalmente, ele costuma virar o CEO? Ele é um futuro? grande, ele é um grande candidato a assumir cargos de posição ali. Agora, se ele pode ser CEO ou não, tem uma coisa que a gente fala muito pouco no Brasil, que é visão, né? Uhum. Sim, Visão é perfeito. uma coisa que é mais difícil de se forjar, Sim. né? É mais fácil tu explicar método, é mais fácil tu empoderar com contexto. Mas se ele tem essa predisposição, etc. Vou dar um exemplo que eu sempre provoco, né? Quantos cursos a nossa diretoria da empresa procura por conta própria fazer ao longo de um ano? Uhum. Entendeu? É verdade. Se você não puxar, né? Então, aí entra a curiosidade. Eu acho que um CEO, acima de tudo, tem que ser uma pessoa curiosa, Uhum. né? E por que curiosa? Porque é no movimento que a gente enxerga coisas que a gente não sabe que não sabe, né? Não sendo redundante. E quando eu olho o mundo de vendas, eu vejo muito uma preocupação grande em, como tu falou, de aquisição de cliente, etc e tal, mas não olhou pro fundamento, cara. Cara, fundamento básico, a gente precisa de volume. A gente tá posicionado no lugar certo? Pô, não estamos. Então vamos discutir posicionamento antes de tudo. Pô, a gente tá posicionado, a gente tá trabalhando do jeito que teria que trabalhar? A gente tá funcionando como deveria funcionar? Sabe, eu acho que falta um pouco dessa praticidade das coisas. E aí, uma vez que a gente define um plano, o cara executar o plano, a dificuldade vai aparecer, como contornar o que acontece. Só que se o CEO, ou o presidente, ou o fundador, ele ficar se envolvendo em cada área para fazer isso, de certa forma ele tem uma agenda mais interna do que externa. E para mim, CEO, pelo cargo, é o visionário. Aí criaram agora o Chief Vision, não sei o quê. Não. Sabe? Não, cara, o CEO é o cara que define pra onde vai, é o cara que vai falar com o fundo, é o cara que vai estar mostrando pra onde a empresa vai, é um cara que aparece na mídia, se possível, né? E o seu time de C-level também. Só que ele tem Sim. tudo pra É fazer. sensacional. Inclusive, eu não sei se a galera que tá ouvindo aqui tem dimensão das coisas que a gente tá falando, porque o último podcast com o Carlos, eu não participei, mas eu ouvi. Uhum. Quando eu não estou aqui nessa cadeira, eu Você também está sou um aproveitando. ouvinte. Porque eu lembro que eu tava viajando e eu escutei isso aqui lá na Suíça. Foi quando ele Não, apresentou. desculpa, aonde? Na Suíça. Ah, obrigado. E aí, eu lembro que uma das coisas que você falou foi o conceito de booking. Que hoje a V4 usa esse modelo. Olha, pra galera entender o quanto pensar sobre essa parte estratégica da venda, sobre essa parte mais não tão tática, né? Que é muito mais, cara, como eu vendo, por que eu tô vendendo isso, pra quem que eu tô vendendo? Às vezes pode parecer abstrato, mas isso muda muito. Inclusive a V4 mudou esse jogo. E acredito que você foi um grande influenciador dessa decisão, cara, que é uma mudança forte. Que eu lembro claramente você falando, cara, porque a gente usa o modelo de booking, faz muito mais sentido do que usar MRR pro modelo de vocês. E foi uma reflexão Sem que contar em fluxo de caixa, um monte de outros elementos, né? e no fim, isso mudou a forma como a V4 mudou. A gente falou recentemente em outros episódios aqui de ter essa mudança. Mas assim, quando a gente fala do que foi falado, distancia pras pessoas às vezes. Sim. O cara não tá no momento pra isso e tal. Mas o que eu tô voltando assim, cara, o melhor ROI, cara, é fazer o básico bem feito. Porque eu vou te dar um exemplo. Tô com dificuldade de trazer clientes pra leads, sei lá. Tá bom. Tu sabe fazer? Não sei. Então, como busca quem sabe? Sim. Não é óbvio? Ah, mas eu não tenho dinheiro. Não. Tu não tem prioridade. Talvez tu tá gastando dinheiro no lugar errado. Então, o problema é que a gente não quer escutar, a gente não quer encarar problema. Muita gente quer ter um lifestyle. Às vezes explicaram, por que 80% das empresas quebram até 6, 7 anos, se eu não me engano? Uhum. Por quê? Por falta de planejamento formal e Sim. por falta de caixa, cara. Perfeito. Porra, cara. Sabe que você falando aí, se eu pudesse compilar toda a visão do CEO, eu iria pra a razão pela qual o meu cliente vem até mim é a minha atividade-chave. É isso aí. E a missão do CEO, pelo menos do que eu entendi, Uhum. tu falou, a missão do CEO é garantir que a atividade-chave, Criar o máximo de motores possível na atividade-chave. criar o máximo de motores possíveis na E atividade-chave. não se deixar perder, né? Só repetindo pra ver se ficou claro pra mim e pra audiência aqui, ó. Então, olha só, a missão do CEO é criar o máximo possível de motores para as atividades-chaves, para a atividade-chave da empresa, e a atividade-chave é o que faz o cliente vir até mim. O CEO vai chegar pra ti, que é o líder de vendas, como eu tive essa afirmação, ele chegou pra mim e perguntou, eu tava discutindo que aquele número que ele queria que eu vendesse, eu não... Não ia dar. E a pergunta dele pra mim foi, é tu que não sabe fazer ou não tem gente pra comprar? Um cara da operação nunca faria essa pergunta. Cara, o Denner já me perguntou isso. Tá entendendo? Porque ele é o CEO. Aí dizer, pô, mas porque ele é o CEO? Porque ele é Deus? Não, é porque ele consegue olhar de um jeito que ele não tá
impactado com a rotina. Uhum. É natural da gente se impactar com a rotina. Por isso que é importante esse papel. Sim. Não é que ele é mais Não, ou perfeito. menos. Você desbloqueou muito aqui, porque na rotina o cara vai falar assim, não dá por causa disso. Calma. Mas Exatamente. isso é porque o jeito que a gente faz, não quer dizer que é impossível. No começo do ano, a gente foi fazer o planejamento estratégico. E aí o Denner eu fiz um BP. E eu falei, olha, a gente vai fazer esse resultado aqui, desse jeito, vai entregar isso de EBITDA, isso de resultado. Ele falou, cara, legal, ficou bem desenhado, mas eu quero 3 vezes mais do que isso. Vai entregar 3 vezes mais do que isso. Eu falei, não dá. Não tem como. Porra, não consigo, não sei o quê. Ele falou, tá, deixa eu fazer a pergunta de novo. Você que não consegue ou não dá? E aí eu falei, pô, eu acho que eu que não consigo, porque eu acho que dá. Ele falou, beleza. Então, se dá, se é possível, a gente vai arrumar um jeito de fazer. Então, aí a gente começou a desenhar formas. Ele falou, primeiro, faz essa visão aqui. Aí deu a visão que eu precisava trazer. Que é, pô, muito mais do que eu tinha planejado. E detalhe, né? A gente tá em junho de 2025. A gente já vai fazer de receita na aquisição em junho, até junho, o equivalente ao que a gente fez em 2024 inteiro. Contando marketing e vendas. E o plano era crescer 30%. O plano que eu apresentei era crescer 30%. Mas agora, olha a provocação. Nenhum momento a gente está dizendo aqui, para quem está ouvindo, que foi porque o CEO disse que tinha que ser 3 vezes que tu chegou lá. O fator-chave foi que o CEO te disse, pense em como chegar em 3, e se tu não sabe, vamos achar jeitos que chega, porque pode. Esta é a provocação. Porque chegar num time, eu sempre cobro o gestor de vendas. Ano passado tu fez 10 milhões. Aí eu chego aqui, o João, esse ano a tua meta é 13. O que o João vai pensar? Cara, vou ter que suar sangue agora, cara. No passado era 10, agora 13 e tal, porque a natureza humana é essa. Agora, o que eu teria que chegar pro João agora é dizer, João, janeiro, por que tu não fez 13 em vez de 10? Aí o João vai trazer as dúvidas, as dores e tal. É ali que eu vou ter que endereçar pra fazer ele chegar em 13. Porque se pudesse chegar em 13 com as mesmas situações, o João já teria chego. Sim. Muito legal. Tem um framezinho, então, aqui que eu peguei do que o Bush tá falando, é visão, impedimento e ação. Que é, pô, o que a gente quer? Quais são os impedimentos? Pensa sem restrição. Pensa sem restrição. Se tu tiver um cheque em branco na tua companhia hoje, o que tu executaria? Aí dá pra brincar bastante. Cara, mas tu tem um cheque em branco, mas é porque o magnífico dinheiro isso. é uma das alavancas disponíveis. Isso é Talvez não... Isso é um papo que eu falo muito das empresas que eu sou advisor, que é, cara, você tem que criar um plano de longo prazo justamente pra você... Porque a maior parte das empresas é muito doido isso, mas eles não saberiam o que fazer com o cheque. A maioria não saberia. Não saberia. Se eu desse, assim, 10 milhões a mais pra uma empresa de orçamento, olha, gasta aí esse ano, ele já não tem endereçado. Sendo que, eu tenho certeza que na V4, se eu desse 20 milhões a mais pro marketing, ele sabe exatamente onde ele gastaria. Porque ele só não gasta porque ele não tem, mas assim, se ele tiver... E faz parte você pensar pra você ter essa estratégia, né? Se eu penso no meu plano de 3 anos, e eu vejo uma alavanca aqui hoje, eu consigo acelerar esse plano ou desacelerar, porque eu já tenho o plano, eu já sei mais ou menos como faz. E, cara, isso é impressionante, as pessoas não têm... Fica pra você da audiência aí, pensa, o que você faria com o dobro de orçamento? Eu tenho uma frase que eu vi eu não lembro de quem foi, tá me remetendo na cabeça que é o Jim Collins, mas eu não tenho certeza. Que ele fala que na parte financeira, que aquele dinheiro que tu não captura pro teu negócio crescer, é o dinheiro que o teu concorrente vai usar pra fazer o negócio crescer. Cara, demais. Não, e isso é muito louco, né? Porque ao mesmo tempo que o empreendedor brasileiro fala que ele não cresce por falta de dinheiro, ele não saberia também o que fazer com o dinheiro. Porque ele nunca pensou. Mas porque ele é educado desde sempre a não Sim, pensar. mas aí a gente vê que, assim, o problema de fato não é dinheiro. Porque se fosse dinheiro, você saberia, cara, me falta 1 milhão. Ó, o detalhe, ó. Ele só não, além de não saber o que fazer, isso ainda prejudica o negócio. Sim. Vou te dar um exemplo de um caso legal. Tô lendo o livro Back to the Basics lá, Back to the Basics? Não, voltando à base lá da história do BTG. E tem uma parte muito legal que em 1994, 95, eles saem eles fazem, sei lá, um lucro de 1 bilhão no Pactual. E aí distribuem 25% do lucro. E 25%, acho que 25% é bônus, 25% é dividendo e 50% é reinvestimento, uma coisa assim. Só que é 1 bi. Então pensa, cara, eles distribuíram de lucro pros sócios 250 milhões. E se eu não me engano, eu acho que era 1 bi de dólar. Eu acho que é 1 bi de dólar, mas sei que era 1 bi. Cara, os sócios começaram a pedir conta. E a empresa não sabia onde colocar dinheiro mais. Os sócios começaram a pedir conta porque, pô, tô rico, coloquei 50 milhões no bolso, pra que eu vou precisar trabalhar? E a empresa tá com um montante de caixa absurdo. E virou um problema, tipo, e agora? Onde que a gente dissolve isso aqui?
que a gente faz com esse tanto de dinheiro? Então acaba que, de fato, além de não ajudar, ainda atrapalha. Isso daria um outro episódio pra falar que o que te trouxe até aqui não vai garantir que tu siga adiante. Isso tem a ver com pessoas, com processos, com muita coisa. Agora, partindo pro final, que a audiência tem certeza vai me bater se eu não fizer esse tipo de pergunta. Vamos fazer um meio bate-bola de jogo rápido. Você que é alguém de vendas, que vive vendas, fala, não tem como, eu sei, o Marcos já tá ali chateado, ele não aguenta mais falar disso. IA. Hoje, como você tá usando? Eu uso IA pra fazer as coisas que até pouco tempo atrás eu não conseguia fazer com as pessoas. Então, pra mim, a IA, ela entra como uma nova forma de eu trabalhar. Eu não tô preocupado nesse momento em reduzir custo, de substituir pessoas, porque pra mim isso aí é a coisa mais... Isso é secundário. Isso aí é o barulho que é criado na sociedade. Ser bem honesto, cuidar pra não ser tão polêmico, mas pra mim a discussão que a IA vai tirar emprego, ela serve muito mais pro empregador negociar salário com os funcionários que estão com medo de perder emprego. Tá? Do que de verdade. Isso é para não ser polêmico. Não, mas pra mim é muito dessa narrativa. Óbvio que sim, vai ter muita coisa repensada, incalculável os benefícios, mas pra mim é o seguinte, cara, se eu tenho um cliente que tá entrando às 11h30 da noite pra falar com a minha empresa, com a IA eu consigo falar da maneira mais adequada possível sem onerar meu custo operacional, né? Como eu também poderia, se eu tivesse 100 vendedores, eu organizar um quadro de trabalho que tivesse alguém à noite. Sim. Uma coisa que a gente não faz no Brasil. Por que todo mundo trabalha das 8 às 8? Por que o cara não trabalha até meia-noite e começa às 4 da tarde? Porque a gente não prioriza estar no cliente a hora que ele quer. Sim. Então, a gente fala assim, ó, cliente, esse é meu horário, se fode aí. Essa é uma sacada que a gente teve quando a gente inaugurou a flagship aqui. Porque a gente contratava uma mulher pra chegar às 7 e ir embora, se eu não me engano, ela chegava às 7 e ia embora às 17. 7 da manhã e embora às 17. É isso. E a gente, depois das 17, tinha evento, tinha não sei o quê, não tem ninguém. Aí a gente contratou uma que chega às 7, 6 e pouco, e outra que chega 1h30. Sim. Mas, cara, como o time de venda deveria... Onde é que tá escrito que o time de venda tem que almoçar juntos? Então, por que eu tô batendo nesses pontos? Porque às vezes tá no óbvio a resposta. Mas a IA nos ajuda muito mais. Por exemplo, com uma inteligência artificial, eu consigo hoje, em questão de 15 segundos, uma vez que tu aplicou num curso meu, saber a tua vida. Saber se tu é influente, estável, conforme ou dominante. Saber que argumento de venda é mais pertinente na tua empresa. Ler as últimas notícias da tua empresa para saber, por exemplo, como eu posso agregar mais valor. Uma vez que eu tô usando a IA para empoderar o meu vendedor a vender, ele vai converter muito mais. Aí tô dizendo, pô, Bush, mas a IA pode substituir o vendedor? Cara, até pode. Mas, sinceramente falando, a inteligência não tá nisso, cara. Não. A inteligência tá em transformar o vendedor cada vez num ciborgue mais forte. Tu não concorda comigo, cara? Eu concordo 100%. A gente é um ciborgue hoje. E eu acho que o detalhe a experiência que eu tive no Salesforce era uma experiência de venda. E aquilo lá a AI não vai fazer. Não tem como o cara produzir um caderno com a imagem de cada uma das pessoas. Mas você entende que a gente não tem que cair nessa discussão, porque ela pode daqui a pouco fazer. Eu não tô medindo o que é melhor ou pior. Este é o problema. A gente tá na discussão do impacto dela. Eu tenho que estar na discussão, como é que eu gero mais valor pra ele? E se eu começar a dizer, eu tenho a IA e tenho pessoas. Porrada. Cara, eu tenho os dois recursos. A hora que as pessoas não agregar mais valor, eu discuto. É diferente a linha. Aí tu vai dizer, mas pô, vou te dar um exemplo, desenvolvimento de software. Cara, com a IA eu posso ser mais assertivo, desenvolver mais rápido e tal. E é o que a gente tá tentando aproveitar. Mas agora, longe da minha tese e de qualquer advisor que eu faço de grande empresa, dizer que a IA é o caminho. Pô, eu tenho IA lá que faz por voz, faz por texto, que integra com não sei o quê. Cara, é uma maravilha. Agora, tô fazendo pra quê? Eu tô fazendo pra quê? Porque se o meu funcionário não responder em 2 minutos, o João, quando se aplicou, a IA assume. Como assim? Porque se o funcionário não estiver disponível, não estiver atento, a IA vai assumir. Aí com o tempo, eu posso começar a entender e dizer o seguinte, peraí, por que a IA, cada dia que passa, ela está atendendo mais clientes do que deveria? Temos talvez uma oportunidade de melhoria para as pessoas, Legal. Mas não que a IA mataria. Eu acho que essa foi uma das melhores respostas, ou a mais, eu vou colocar consciente. E menos emocionada. Que a discussão aqui chegou um momento a galera, porra, vamos... Velho, eu vendia software de milhões de dólares em disquete. Eu passei por todas as transformações. Posso te dizer, agora a última pergunta, que é uma que eu esqueci de fazer, que o Denner falou, pergunta isso pra ele lá. Ai, meu Deus. Que é, ele bate muito aqui, em todo mundo da V4, que é, contrata mais vendedor, por que você não contrata mais 20 vendedor? O que te impede? Ele fala sempre com o Fernando, também fica puto, que é, por que você não contrata mais 30 vendedor aí, pô? É isso aí. Então, aí eu queria te perguntar, por que eu não contrato? Não só isso.
Por que a tese? A lógica funciona como? Porque uma empresa, ela tem, sei lá, 10 vendedores. Ela poderia ter 20? Como eu sei disso? Como que eu sei que eu não... Será que só eu pegar mais 10 vendedores e contratar agora vai me dar meu resultado? Então, Deveria fazer porque... Vamos com calma. É que, escutando o Denner falar e da onde ele fala, faz todo sentido. Porque, teoricamente, vocês ainda não chegaram no limite da possibilidade de captação. Quando eu não cheguei no limite da possibilidade de captação de interessados, quanto mais gente eu colocar paralelo, mais valor de mercado eu capturo. Então, se eu pudesse botar 100 vendedores, 200, se a tese vai se mantendo, tu vai dobrando a operação para capturar o máximo de valor. Quando é que tu faz isso? Quando tu já tem um modelo previsível e tu consegue replicar. Por exemplo, eu tenho um modelo comercial que eu sei que de cada 10 leads sai uma venda. Eu sei que o ticket médio é tal. Se tu começa a ter isso, sinceramente, basta ter um modelo de aquecimento de pessoas, uma rampa, né? Obviamente que tu não bota 50 de uma vez, tu bota 10 e vai fazendo isso. Só que eu, por exemplo, sou um cara que poderia fazer isso e eu não faço por quê? Porque eu ainda não achei o modelo otimal de como vender. Aí tu vai dizer assim pra mim, tá, Bush, mas não, até onde vale o modelo otimal versus acelerar? Eu não quero ser o maior. No mercado que eu escolhi na tese, eu hoje, sozinho, o único investidor da empresa, eu decidi ser o maior e a minha tese não é crescer a qualquer custo. Por quê? Em um mercado como o meu, todo mundo que foi um competidor meu ainda pode ser meu cliente. Porque ninguém bebe só de uma fonte. Perfeito. E se eu for mais performático que o mercado, eu vou capturar mais valor ao longo do tempo que esse mercado. Porque o meu jogo é o jogo da tese do jogo infinito, não do jogo finito. Quando a gente joga muito jogo finito, traz um risco para a operação muito grande. No meu caso, para o meu modelo de negócio não vale a pena. Então, por isso que eu explico. Agora, a hora que eu achar o modelo otimal, meu amigo, para botar 50 pessoas, é só achar 50. Porque a lógica do Denner, pra quem tá ouvindo, é o seguinte. Contrata 50 vendedor. Se não der certo, demite que eles não precisar, mas provavelmente você sempre tá com menos vendedor do que você poderia ter. Entendeu? Não, Cara, eu vou dizer que pra grande maioria dos negócios é isso mesmo. Tu tem que trazer o Fernando aqui pra ele contar o case. Eu não vou contar o case da Stage, mas na tese da Stage ele contratou mais 20 vendedores e funcionou. Aí, ó. Então, Mas é vocês, ouvintes do Roy Hunters, viram essa saga por dezenas de episódios do Fernando sendo contra o Denner. De não quero, não, para lá. Então ele foi voto vencido e contratou. Ele foi voto vencido, contratou 20 vendedores e, a priori, eu não tenho os dados na mão aqui, porque eu não vou contar o case da Stage, que é o case do Fernando, a priori se pagou. Mas ele certamente teve algo dele único ali. Não, pô, tem. Então é Ajudar isso. ele. É uma pílula mágica, ele é o bruxo. Ajudar ele. Então é isso. Se você chegou até aqui, então você é um Roy Hunters raiz. Então não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal. E se você tá ouvindo isso pelo Spotify, dá 5 estrelas no Spotify. Muito obrigado, Bush. Deixa Prazer aí é sua meu. mensagem final que você quiser falar aí pra Mensagem galera. final é, vamos deixar uma frase pouco polêmica, não cobre vendas, cobre trabalho dos vendedores. E não se esquece da nossa meta de 50 comentários. Batendo 50 comentários nesse episódio, a gente vai lançar o resumo. Teve muito conteúdo de valor aqui. Então comenta alguma coisa de valor, comenta alguma coisa maneira. Pô, põe no chat GPT e pede uma ajuda de comentário, mas não comenta só um emoji, que precisa ter ali pelo menos umas 3, 4 palavras pra poder valer. E, tendo 50 comentários, resumo no episódio. Valeu!